Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço para aprofundarmos o nosso autoconhecimento. E hoje aqui estamos recebendo mais uma vez ele que vocês adoram a presença. Então trouxemos novamente, muito obrigado pela presença, ele que é mestre em neurociências, escritor e a maior autoridade em hipnose clínica e PNL da América Latina, não é só do Brasil não. Muito obrigado pela presença, Lucas Naves. Prazer estar aqui, sempre uma honra vir a essa casa, que eu sou sempre muito bem recebido. E a gente tem uma história já bacana aqui, né? De 2 episódios que foram um sucesso. O pessoal gostou bastante, falamos de assuntos incríveis. E vamos continuar trocando ideia e compartilhando conhecimento com a galera. Vamos aprofundar mais ainda agora, né? É isso aí. Boa. Exatamente, muito obrigado pela presença, Lucas. Tem um assunto muito legal que você fala no seu canal, que é em relação à ressonância harmônica. Sim. Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página aqui, o que seria a ressonância harmônica e por que ela pode ser um divisor de águas nas nossas vidas? Maravilha. Bom, a ressonância harmônica é uma ferramenta desenvolvida pelo professor Hélio Couto. Eu posso falar enquanto usuário, né, e falar sobre os fundamentos dela, mas o professor já tem um vasto material na internet. Recomendo que todos visitem o site dele, heliocouto.com.br, e também as palestras dele, né? O que eu posso falar aqui é da minha experiência. Então, para a gente poder entender a ressonância harmônica, a gente precisa pensar em termos de energia, em termos de vibração. Apesar desse mundo parecer ser muito material, na verdade, tudo é energia, né? Então vamos pensar como Nikola Tesla, pensa em termos de frequência, energia e vibração. Por isso que o professor Hélio, primeiramente, ele passa uma série de palestras, né? O caminho das palestras, para que a pessoa possa entender. Como assim? Ressonância harmônica quer dizer que eu vou fazer ali uma solicitação, eu vou fazer um download de um conhecimento? Como isso é possível? Por que a pessoa acha que não é possível? Porque ela tem muitos paradigmas na cabeça dela. Ela acredita muito na matéria, ela acredita que você tá aí, eu tô aqui, que ela tem que ouvir o som que vai tocar ali, ou enfim. Então, muitas crenças. Então, tem que tirar muitas crenças para ver que é possível ter uma ferramenta dessa. Mas, basicamente, é uma ferramenta de iluminação, de despertar espiritual, que foi desenvolvida pelo professor Hélio Couto, que trabalha com ondas escalares e que é possível a transmissão de qualquer símbolo, arquétipo ou conhecimento. Se você partir do princípio que tudo no universo é energia e informação, e a informação pode ser trafegada, a ressonância parte desse princípio, extraindo diretamente do vácuo quântico essas informações e transmitindo para a psique do usuário da ressonância harmônica. Por isso que é em volume 0. Você não precisa ouvir. Não é em hertz, é volume 0. Ah, mas tem os sons de onda do mar ali, é apenas uma máscara, né? Mas, na verdade, eu faço desde 2015 e eu me lembro até hoje que a primeira vez que eu recebi era CD ainda, havia um CDzão. E o meu primeiro CD, eu pedi a consciência dos maiores hipnotistas de todos os tempos, passado, presente e futuro, e habilidades de hipnose, porque eu queria trabalhar com hipnose. Era isso que você queria com a ressonância harmônica? No meu primeiro CD, sim. Tá. E quando eu dei play nessa ressonância, os cabelos da cabeça arrepiaram inteiro. E olha que incrível, né? Foi 2015. No mesmo ano, não foi nem no outro, no mesmo ano, eu já era o professor que mais dava cursos de hipnose no Brasil. E eu comecei a fazer coisas que eu falava, onde é que eu aprendi isso? Eu não lembro, não sei. Não sei onde eu aprendi, eu simplesmente sabia fazer. Não sabia porque sabia, mas sabia fazer. Foi tipo um download que você recebeu? Eu tenho certeza que foi, porque foi um processo, eu falo que sou autodidata, né? Eu até estudei com alguns caras da época, mas com todo respeito, mas assim, pessoas mais simples no conhecimento, mais fracas no conhecimento da hipnose. E quando eu ia assistir, antes do professor demonstrar, eu já sabia o que ele ia fazer. É como se eu estivesse relembrando, porque a informação, ela foi enviada. Porém, ela só torna comportamento quando você corticaliza ela. Porque assim, imagina, a frequência ela é enviada para o seu campo, aquilo que você solicitou. Mas se você não usa, você não emerge aquela informação. Assim como muitas coisas eu pedi
e nunca usei e ficou por isso mesmo. Por exemplo, eu lembro que numa das minhas ressonâncias eu pedi lá a Biblioteca de Alexandria. Ô, louco. Tipo, pra que eu pedi isso? Eu nem sei, não usei isso. Sim. Mas tudo aquilo que eu usei, eu corticalizei e virou comportamento. Né? É claro que eu estudei muito hipnose, me dediquei muito, mas foi como um relembrar. Foi como um relembrar e eu tive esse resultado, né? Então, é uma ferramenta que trabalha com essa transferência de informações e que qualquer coisa pode ser solicitada. Porque se tudo é consciência e nós somos uma única consciência, né? Na verdade, não tem nem distância. Então, você pode solicitar desde um símbolo, a um arquétipo, a uma frequência específica, a uma vitamina, a uma planta. Então, vamos supor que você precise de um conhecimento de um livro. Ora, eu posso pegar o livro e ler página a página, né? Que a gente faz isso. De toda forma, a onda está aqui também, porque eu estou captando luz, né? Pelos meus olhos, eu estou lendo cada palavra e eu estou corticalizando essa informação. Só que eu estou retendo 10% daquilo. Mas concorda que existe uma frequência principal naquele livro? Existe um arquétipo naquele livro. Existe um entendimento principal naquele livro. Então, se eu ver ele como matéria, é um paradigma, eu vou ter que ler página a página. Mas se eu pensar ele como onda, será que eu preciso ler página a página? Não é? Ah, poxa, mas tem pessoas que não acreditam nisso. Olha, ela acredita mais no celular do que nela, porque a gente tem um aparelho aqui que você também é capaz de baixar arquivos, baixar músicas, de mandar mensagem. É capaz de você falar com alguém em videochamada, num túnel a 100 por hora, falar com alguém que está lá no Japão, lá na China, em tempo real, mas você não acredita que sua mente pode fazer isso? Então, a nossa mente é poderosa. E aí, por que o nome ressonância? Porque a frequência solicitada, ela tem uma qualidade de onda, ela tem uma frequência específica. Se eu entrar em fase com esta onda... O que seria entrar em fase? Entrar em fase é quando eu entro no mesmo comprimento de onda, eu entro na mesma frequência exata, né? Eu entro em sintonia, o que a PNL vai chamar de rapport, eu entro em sintonia. Quando eu entro em sintonia, na física quântica mostra que quando você coloca em fase duas partículas, acontece uma interferência construtiva, ou seja, a informação de uma passa para outra. Ela não perde, mas ela passa para outra. Então, quando acontece uma ressonância harmônica, o nome já explicou tudo. Ressoou harmonicamente. Você passa a pensar como a consciência que você pediu, o arquétipo que você pediu, a se comportar como a frequência que você pediu. Certo? Agora, se você não entra em ressonância, não adianta pedir. Não adianta solicitar se... vamos dar um exemplo. Vamos supor que você solicitou... Ah, eu quero ser como o Chico Xavier. Olha que bacana, né? Quero ter a mediunidade dele. Tá, mas você quer ser caridoso como ele? Você quer sua casa com a esquina virando ali de tantas pessoas na frente da sua casa querendo falar com... Não, isso eu não quero. Eu quero só o lado mediúnico, só o glamour, né? Não, então... eu quero um empresário de sucesso, um workaholic. Não, mas domingo é dia do churrasco, domingo é dia de eu assistir o Faustão, domingo é dia... Não posso assistir, então... Ok, ele perdeu aquela onda, porque ele não vai entrar em ressonância com aquilo. Aliás, hoje nem é Faustão, né? Faustão nem tá trabalhando mais. É o Huck, né? É o Luciano Huck, eu que seja quem que é. Então, não, eu quero ficar assistindo Luciano Huck, eu quero fazer um churrasco. Pô, mas você não é um workaholic, você não é um tubarão dos negócios. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que você solicita. E com o que você solicita. Vamos dar um exemplo. A pessoa solicita o Sigmund Freud. Pô, bacana, uma capacidade analítica incrível, né? Bem usado, né? Mas você tem noção das neuroses que ele tinha também, né? Dos pensamentos de cunho fálico, né? Que ele tinha, né? Que ele só pensava nisso em muitos momentos, né? Não, eu quero só isso. Ok, então você vai ter que descrever isso. Capacidade analítica de Sigmund Freud. Não quero o Sigmund Freud inteiro, não quero a sombra do Freud, entendeu? Eu quero esse pedacinho. Então, é possível fazer isso? Claro, é possível qualquer combinação arquetípica. Porque tudo é uma única onda. Ok? E qual a dificuldade de a gente
não estar sendo impactada pelos paradigmas que você chama? Não, a possibilidade é gigante, né? Porque, como eu sempre digo, a Matrix é muito convincente. Para quem nunca experienciou a ressonância harmônica, fala, isso é papo de maluco, isso não existe, isso não é possível. Esse é o paradigma, Como né? assim eu posso pedir a capacidade de alguém que já morreu? Olha só, porque ela acredita que aquilo está separado. Na verdade, nada se perde. Né? Como a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa Tá consciência, ela existe e ela é atemporal. Por isso certo? que fala que a onda não parte de não existir passado, presente e futuro. Eu posso pedir algo do futuro? Ué, dentro da física quântica é tudo atemporal, não tem tempo. Eu posso entrar em contato com uma versão minha do futuro? Tá tudo disponível. Tem uma frase que é assim, ó. Tudo existe, tudo está disponível. Porém, eu só experiencio aquilo que eu observo. Porque só existe pra você o que você observa, né? Sim, eu só vejo o que tá dentro de mim, eu só vejo o que eu acredito. Então, se eu acredito que as coisas são más, que as pessoas são ruins, que tudo é errado, eu vou ver isso. Né? Então, o que você quer observar? O tal do colapso da função de onda. A única forma do observador influenciar a realidade é porque, de certa maneira, ele é a própria realidade. Não faz sentido ter outra explicação, né? Aí eu desenvolvi uma outra ferramenta chamada modelagem por ressonância. Que basicamente eu me inspirei no que eu aprendi com L de ressonância e a modelagem da PNL. Porque concordo que na PNL a gente faz uma modelagem. A gente pega os padrões de sucesso de uma pessoa e a gente mapeia e sistematiza esse padrão. Então a gente pega lá, por exemplo, a habilidade desse palestrante, como ele fala, como ele pensa, como ele se veste, qual é o comportamento dele, o que um PNLista faz. Ele cria um modelo de sucesso e ele replica aquele modelo. Porém, a PNL modela, vamos falar assim, de baixo para cima, né? Ela modela comportamento, crença. Mas e se eu pegar a frequência desse palestrante, será que eu não palestro igual ele? E se eu pegar a frequência desse músico, será que eu não canto igual ele? Se eu pegar o arquétipo dele? E aí eu parei para pensar que isso já acontece na atuação. Quando uma pessoa vai interpretar Nossa, tipo Jim Carrey, ele entra no personagem, como... O Jim Carrey lá. Sim, o cara que fez o Coringa, foi fundo também. demais, né? O cara que fez o Jim Morrison, o Val Kilmer, ele virou o Jim Morrison. Tanto que ele teve que fazer terapia pra sair do personagem, porque ele começou a compor igual o cara, cantar igual o cara, mas começou a beber igual o cara, ficou louco, começou a tomar as paranoias, não conseguia trabalhar mais. Nossa. Acabou o filme, ele virou o próprio Jim Morrison. Então, assim... Aí eu fiquei pensando, o que ele fez para virar o próprio Jim Morrison? Ele entrou em fase com o arquétipo do Jim Morrison. Mesmo Jim Morrison já tendo morrido há muitos anos, ele foi lá, interpretou e virou aquilo. Então, poxa, isso já existe. Aí eu criei uma técnica que se chama modelagem por ressonância, que a gente escolhe uma consciência específica, pode ser uma pessoa, pode ser uma consciência, pode ser um arquétipo, pode ser um símbolo. Uma planta, igual você falou. Pode, qualquer coisa, qualquer símbolo. Eu entro em contato com esse símbolo, aí tem toda uma técnica que você vai entrar em fase completamente com essa frequência e você vai ancorar esse estado e vai acessar esse estado e vai se comportar como se fosse. E como o cérebro não distingue muito bem o real do imaginário, você começa a ter aquela habilidade que você outrora não tinha. Ou seja, então a técnica seria eu tentar atuar como se eu estivesse atuando? Eu vou dar um resumão da técnica, tá? Primeiro, eu tenho claro na minha mente uma imagem mental que representa como símbolo a consciência que eu quero acessar. Não importa se seja um músico, um cantor, um palestrante, whatever. Então, eu disse pro meu inconsciente, olha, isso aqui que eu quero, beleza? Você visualiza isso. Depois você entra no estado de total permissão e neutralidade, que é um estado quase que meditativo, o que chama-se de ponto zero. Um estado meditativo onde você não está julgando, você está apenas em abertura. Depois você vai usar uma técnica de PNL que chama associação. Você vai associar-se a essa imagem como se você se fundisse a ela. Como se ela se derramasse sobre você. Depois a gente vai expandir essa sensação, a gente chama de submodalidades, para que você possa amplificar esse estado. Nossa. Depois isso começa
a jorrar por você. Você começa a virar esse próprio estado. E depois você ancora. Você vai fazer um gesto, um símbolo ou uma palavra que vai ancorar esse estado para sempre que você fizer esse gesto, você vai conseguir trazer essa consciência contigo. Tipo uma hipnose mesmo, esse gesto aí. Isso. Tipo estralar o dedo. É o que eu faço, aí eu conduzo hipnoticamente. Ah, mas essa consciência que você tá pegando, ela não é sua. Então, tudo. Na verdade, eu não tô pegando uma... Se todos somos um, eu tô relembrando uma parte minha que tava desmembrada. Se todos somos, ou somos ou não somos. Então, eu tô... Nossa, que bacana eu de Jim Morrison, olha. Que bacana eu de Paul McCartney. Que bacana. Perfeito. Você entendeu? Porque... De Winston Churchill. Sim, porque tem a mesma oratória dele. Sim. E a PNL parte de um princípio. Se alguém fez, você também pode fazer. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. E você não tá roubando isso da pessoa. Esse que eu acho que é a grande chave. Você não eu tô entrando em contato com o arquétipo dela. Não necessariamente com ela CPF. Você entendeu? É como, por exemplo, a consciência crística. A consciência crística, ela existe. Ela tá aqui, ó. Eu posso acessar ela. Acessar os ensinamentos de Jesus. Ou simplesmente pensar como Jesus faria aqui agora. Eu começo a pensar como se fosse Jesus. E eu posso ter um pouco de Jesus em mim. Não que eu virei eu Jesus nesse momento. Mas eu posso ter um pouco de Jesus. Eu posso ter um pouco do Hélio Couto. Eu posso ter um pouco do Lucas Naves. Certo? Então pense em termos de arquétipo. São arquétipos e são combinações. Tá, vocês entenderam isso. Poxa, então eu posso juntar 2, 3 personalidades e fazer um blend? Nossa. Fazer um drink. O Frankenstein do bem, né? Frankenstein do bem. Então, eu acho que a limitação tá na nossa cabeça. Perfeito. Pode sim. Quando você fala assim, não, aí já é demais, 3 já é demais. Então tem que quebrar mais umas crenças aí. Tudo é possível, né? Sim. Tudo é possível. Tudo tá disponível. Se toda a frequência existe e você é uma antena, você precisa transmitir. Se você quiser, você entra em contato e você canaliza isso. Então... Isso é canalizar. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, ó. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu canalizo. Pronto, o que eu não sei, eu falo, quem sabe? Eu não sei, quem sabe? O fulano sabe. E como que eu passo a saber como ele sabe? O que ele faz que eu não tô fazendo? Como ele se sente que eu não me sinto? Como ele caminha que eu não caminho? Qual que é o raciocínio dele que eu ainda não modelei? Modelo, uma consciência, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, infinitas possibilidades. Então tá tudo disponível. Eu vou até além. Será que quem nós acreditamos que a gente é hoje, por exemplo, eu, Maurício, será que eu não tô modelando desde criança várias outras frequências, vários outros arquétipos, outras pessoas, outras personalidades? Eu criei algo que eu acho que sou eu, mas na verdade eu só tô realmente modelando. Todos nós modelamos o tempo todo. O bebê começa a modelar os pais, as crianças modelam os pais. Ela vai modelando, só que ela tá fazendo isso como um processo natural, inconsciente. Agora, quando você faz isso conscientemente, você fala assim, cara, eu quero a presença de palco do Tony Robbins. Mas eu não quero ser o Tony Robbins, mas eu quero pegar um lance dele, quero colocar aqui. Mas eu quero um pouco a capacidade de construção de raciocínio do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Nossa, sensacional. Né? Aí eu junto a presença do Tony Robbins com o raciocínio do Sérgio Felipe de Oliveira. E né? com a sua originalidade, que nunca vai deixar de existir. Exato, porque é modelagem, não é cópia. O que é modelar? É eu pegar um padrão, juntar com o meu... e fazer o melhor que eu posso fazer com isso. E inovar, inclusive. Sim. Ser uma versão melhor. Isso acontece na música. Eu tava ouvindo um artista agora que eu não conhecia, que é o Daniel Black. Que falam que não tem artista novo bom. Pô, moleque bom pra caramba. Eu não conheço. Moleque bom, super artista. Eu tava ouvindo e falando, olha só, caramba. Olha, tem um pedacinho aqui. Isso aqui parece Djavan. Olha, isso daqui parece... tal outro artista, esse aqui tem um pouquinho daquilo. Então, quando você escuta uma música, você não vê as referências? Sim, o cara provavelmente ele se inspirou naquele cantor, certo? Sim. Ele dá uns flashes assim que você fala, olha, isso aqui lembra esse artista, mas isso aqui lembra outro. É uma junção de... Isso, e gera originalidade do mesmo jeito. Só que eu entendi seu ponto. É a gente fazer isso de uma maneira consciente e com um propósito do bem.
Que é igual o que você falou, né? Não adianta querer ser Freud, só a parte boa dele, mas você Por isso a tudo. pergunta, o Hélio fala, né? Por que você quer expedir isso aqui? O que você vai fazer com isso? Né? Igual o negócio de Alexandria não serviu pra nada. E algo que ele fala assim, que ele até brinca, né? Que as pessoas pedem carro, casa, apartamento, né? Que ele fala. Por quê? Ela tá pedindo o resultado só. Não tem problema pedir isso, mas você pode entrar em contato com a mentalidade e aí sim você tem um resultado. Então, uma dica até para os ressonantes aí, para um pouco de pedir quero isso, e assim, ó, escolhe a mentalidade. Então, ao invés de pedir o emagrecimento, entre em contato com a mentalidade do arquétipo fitness. Vamos pensar assim, ó, o arquétipo do esportista, ele existe? Com certeza. Ele é uma consciência primária. Eu não estou pedindo um atleta em específico, mas um esportista, a gente parte do princípio que ele é o quê? Ele é um cara disciplinado. Disciplinado, motivado, come bem, dorme cedo. Não bebe tanto álcool. Ou não bebe álcool, né? Então, assim, são as características desse arquétipo. Então, o que é o arquétipo? Platão falava, é a imagem primordial. É como se fosse o código base por detrás de tudo isso. Então, nada de ninguém aqui. É um algoritmo, né? Nada de ninguém aqui. Isso aqui é tudo emprestado, é tudo arquetípico. Então, assim como tem o arquétipo do leão, da águia, certo? O Einstein é um arquétipo. Qualquer personalidade é o símbolo primordial daquilo. Então, assim, o artista, o equilibrista, o guerreiro é um arquétipo. Então, você precisa fazer uma combinação arquetípica que seja útil para a sua finalidade. Porque concorda que todo comportamento é útil, depende do contexto. Ok? Então, ok, eu sou um palestrante, qual o problema de eu modelar uma habilidade em comum nessa área para eu poder palestrar melhor? Se eu sou um terapeuta, qual o problema de eu me inspirar na frequência de grandes nomes da terapia para eu atender melhor? Ok? E se o cara for uma pessoa tímida, daí ele quer modelar um palestrante, não gera um pouco de dissonância entre o que está já instalado? Ele tem que ter o mínimo de abertura, senão não vai acontecer a ressonância, né? Isso não vou muito longe, isso não acontece na hipnose. Se eu tô te hipnotizando, minha sugestão também é uma frequência. Eu tô falando, você é incrível, você é capaz, você é um ótimo comunicador. Isso é assim, eu não sei não, será que eu sou isso? Tem que estar assim, eu aceito, eu quero, eu mereço. Então, o tímido, o que falta nele? Falta autoconfiança, falta autoestima, falta presença. Sim. Isso é uma frequência. Onde é que tá essa frequência? Essa frequência está em algum lugar. Então, a ressonância harmônica, ela possibilita colocar essas frequências lá. Agora, como especificamente o professor Hélio coloca isso lá, não sabemos, né? Mas que a ferramenta é possível, não precisa acreditar em mim, testem. Eu faço desde 2015, acho que eu tive algum resultado, né? Eu tive Você estava quebrado antes, né? Quebradaço, depressivo, né? Minha vida mudou e eu sou muito grato, né? Eu tô até agora, nesse momento, sem fazer. Eu dei uma pausa aí de uns meses, porque eu quis... Ok, agora eu quero criar minha realidade eu mesmo. Eu não quero depender da ferramenta. E vi que é possível, as coisas continuaram crescendo. E em algum momento eu retorno. Eu fiz 23 ou 24 ondas já. Então, foi muito bom. E é legal, de vez em quando eu volto nos meus pedidos lá e vejo o que foi feito, e falo, olha, isso aqui eu consegui, olha, isso aqui eu não consegui, por que eu não consegui? Aí é para eu avaliar. Talvez tenha um paradigma aí. E aí tem no questionário do Hélio, ele é muito legal. Como que é? Você basicamente, tem umas perguntas assim, né? Já parou de reclamar? Não. Né? Já parou de se vitimizar? Não. Tá na zona de conforto? Sim. Tá ajudando o próximo? Não. Tá estudando material? Então, quando a pessoa, eu não tô tendo resultado, eu não sei o quê, ela continua reclamando, se vitimizando, se justificando, não tem ressonância que ajude, né? Então, a ressonância, é importante deixar claro que ninguém precisa da ressonância. Eu preciso da ressonância. Não, você não precisa, você é um co-criador. Mas se nós temos uma ferramenta que ajuda você a se lembrar que você é um co-criador, perfeito, porque você é o co-criador. Agora, quando você aumenta o seu poder de criação, é pro bem e pro mal também. Então, você tem que tomar mais cuidado com o que você pensa. Porque se antes você pensar em assalto demorava um pouquinho, agora acontece na hora. Por quê?
você cria mais rápido. Seu campo está expandido, está recebendo uma onda que está elevando a sua frequência. E quando você eleva a sua frequência, você pensa e você cria mais rápido. Não é mesmo? Então você tem que ter mais maturidade para saber escolher. Então, quanto maior minha frequência, maior será meu poder criador? Seu poder criador, porque você está mais perto do todo. Você está cada vez mais em fase com o todo. E ainda bem que é assim, né? Porque imagina se uma pessoa de vibração baixíssima criasse, ela destruiu o mundo, né? Ela botava fogo no mundo. Então, imagina se tudo que você pensa, você criasse. Tanto de besteira que a gente pensa. Então tem um limite para brincar no parquinho, né? Mas quanto mais você... Imagina, você elevou ali, ó, para mais de 1000 Hz. Você tá na frequência de Cristo, de Buda. Você tá no estado de paz e neutralidade. Pensou, criou. Pensou, criou. Não tem ego envolvido, não tem... Nossa. Sabe? Você simplesmente escolhe a realidade. Você solta, você escolhe. Então, eu penso que quanto mais maior a vibração, maior a frequência... mais lucidez você tem para escolher melhor a sua realidade. Porque lembre-se, nós já estamos criando a realidade o tempo todo. Do contrário, nós não estaríamos aqui. Mas você começa a tomar consciência do que você já tem criado. Mas daí a responsabilidade ela também é maior. Com certeza. Por causa desse ponto que você falou. Posso tanto criar algo positivo quanto... Putz, pensei no assalto, também vou criar. Mas o cara que tem esse nível de consciência... Ele não... Sabe por que ele não vai ficar... elaborando, por exemplo, desejando o mal do outro, porque ele já entendeu que a realidade é um espelho, que o outro é ele, então ele deseja o mal pro outro, ele se lasca. É como aquele cara que ele acha que ele tá sendo esperto, fazendo um trabalho de magia negra pra amaldiçoar a vida do outro. Ele tá amaldiçoando a vida dele também. E ele tem consciência disso. Alguns não têm. Mas eu imagino que quanto mais você estuda, mais você vai chegando nessa conclusão. Ou seja, de que... o jogo é perfeito, porque ele faz de uma maneira que não tem como a pessoa burlar para fazer o mal. Só vai conseguir criar se você chegar numa frequência interna boa. E para chegar nessa frequência interna boa, você não vai estar botando esses sentimentos negativos. Você cria também na frequência negativa coisas negativas, né? Então, assim, na Bíblia fala, aquilo que eu temia me sobreveio. Ele não vai conquistar algo maravilhoso no medo, mas ele vai criar mais medo ou alguma coisa ruim no campo dele. Ele vai criar energia compatível. Ok? Então, pense, a prosperidade também não é uma frequência? Sim. Não existe um estado próspero? Quando a gente tá assim, nossa, eu tô sentindo que tá fluindo, que as coisas estão crescendo. Ó, é um estado interno. Como seria se a gente treinasse esse estado? Como seria se a gente modelasse essa frequência? Será que a gente não começaria a manifestar mais? Eu creio que sim, porque eu fiz isso na minha vida. Eu faço isso na minha vida. Tem momentos que esqueço, tem momentos que esqueço. Tem momentos que piso na bola? Sim. Mas tô aprendendo, tô evoluindo e tô tomando mais consciência cada dia mais. Ou seja, a prosperidade, então, é um sentimento de que você tá ali, pô, as coisas realmente estão fluindo na minha vida, tá dando tudo certo. Esse sentimento, porque às vezes estão dando certo, só que você fica com aquele sentimento, será que vai começar a dar errado? Putz, será que a próxima coisa que eu for fazer a prosperidade, vai dar certo? Aí cai as coisas. Tem um conjunto de crenças no arquétipo da prosperidade. Eu acredito na abundância, na fartura, na multiplicação, naquilo que eu tô plantando. É o oposto da escassez, que acredita na falta, de que algo vai dar errado. Então, percebe? São características muito diferentes. E aí, se você não sabe como se sentir próspero, você precisa encontrar pessoas prósperas para você modelar elas, para você ver como elas... Uma mudança de ambiente, uma mudança de amizade, trocar ideia com alguém que tá crescendo na vida, já é um modelo para você se inspirar. Trocar ideia com alguém que tá crescendo e não alguém que já cresceu, né? Porque tem uma diferença grande. Pode ser também, depende do que você quer, né? Depende do que você tá buscando. Lembrando que tudo vai ser um espelho, porque tá tudo dentro, não tem fora, né? A gente tá olhando para dentro o tempo todo e a gente tá apenas reconhecendo o estado que é nosso. É como falar da iluminação. As pessoas acham que iluminar-se é uma coisa que deve ser muito difícil, que é muito distante, né? Mas, na verdade, você é a própria luz. Você só está encoberto do esquecimento. Então, quando você reconhece que você é a luz, há o colapso do personagem. O seu personagem para de ter a importância que ele tinha, né? E aí você reconhece essa luz. Quero até ensinar
uma técnica aqui bem legal, Vamos lá. que o Ramdas fazia uma técnica bem legal e eu adaptei. O Ramdas, ele foi um grande mestre espiritual, né? Um cara que era de Harvard, largou tudo e foi virar um guru, né? E ele... Tem até Tem documentários, um documentário na Netflix dele. Então, quando ele inspira, ele fala: o poder de Deus está em mim. E quando ele expira, a graça de Deus está sobre mim. O poder de Deus está em mim. A graça de Deus está sobre mim. E eu adaptei isso para ficar mais simples. Eu inspiro e falo, eu sou. E solto e falo, o eu sou. Eu sou. O eu sou. E continua. Mentalmente, eu sou. O eu sou. Você que está de casa, continua aí, enquanto eu explicando. Porque você vai criar uma âncora infinita. Porque você está sempre respirando. E toda vez que você se lembrar da sua respiração, você vai perceber que você está respirando o próprio Deus, o éter. O sopro divino. Eu sou. O eu sou. Pronto, você começa a acessar a consciência do eu sou. A consciência que tudo é. Sua frequência elevou. Você pode fazer isso no carro, você pode fazer isso no banho, você pode fazer isso deitado, você pode fazer isso caminhando no mercado, porque você está sempre respirando. Então é uma âncora de lembrete infinito. E aí você lembra disso ao longo do dia algumas vezes. E isso não te coloca acima de ninguém, tá? Ai, que prepotência achar que você é Deus. Não, você também é, você também é. Eu apenas estou entrando em contato com o todo. E reconhecendo que o poder de Deus está em mim. Essa é uma dica para a pessoa que tem baixa autoconfiança, porque ela acha que ela não tem capacidade de ter confiança. Mas quando ela fala, o poder de Deus está em mim, pronto, ela tem a confiança. Já muda a ótica totalmente. Ou seja, que eu falei, o que eu sei, o que eu não sei, eu canalizo. Pronto, entrou em contato com quem sabe, então. Né? Com a sabedoria que tudo sabe. E aí você passa a ter essa sensação de que o poder e a graça de Deus estão em você. E na verdade são você. Acaba sendo uma ressonância também, né? Isso que eu ia falar. É uma ressonância harmônica com Deus. Então, do arquétipo de Deus. Viu como eu tô quebrando essas crenças? No sentido de que, cara, começa a pensar em termos de ressonância em tudo na vida. Tudo. Você começa a perceber por que tem alguns amigos que não bate mais com você, que não tem mais assunto, que... A onda não entra em fase. Sim, já houve um tempo que colaborou, mas hoje não bate mais. Por que tem coisas que chegam no seu campo com frequência? Um romance termina. Tudo. Você começa a entender porque que um projeto foi pra frente, o outro não foi. Começa a condicionar sua mente a pensar em termos de frequência ressonante. Nossa. Você vai começar a ter a resposta pra tudo. E não como algo concreto, né? Igual a gente vê. Igual quando no Matrix, o Neo, no começo, ele vê as coisas igual a gente aqui. Chegar no terceiro filme, ele começa a ver tudo em código. Isso, é um condicionamento, porque a Matrix é convincente, mas uma parte de mim já sabe que isso aqui não é matéria, embora eu esteja vendo. Uma parte de mim sabe que é energia. Então, e se eu começasse a pensar em termos de onda e não em termos de matéria? O que mudaria na minha vida? Se eu penso em termos de matéria, cara, tudo é difícil, né? Trabalhar, suar, cansar... Tem que trabalhar que nem um escravo para conseguir conquistar algum dinheiro, para, né? Poxa, é difícil, você tá aí, eu tô aqui, você tem seu problema, eu tenho o meu. Os desejos são bens materiais. Quando eu penso em termos de onda, tudo fica flui, tudo fica... A alquimia aumenta, o seu poder de alquimia consciencial aumenta. Porque você, nossa, como é que seria se eu pegasse essa frequência aqui? E se eu tirar isso aqui de mim? E se eu me conectar com isso? E se... eu imaginar que eu posso, mesmo que eu ainda não esteja no carro que eu quero, e se dentro da minha cabeça eu já estiver nesse carro? O que muda? Que aí entra no poder de manifestação, né? Mas antes de pensar o que muda, de estar dentro do carro, você pode pensar, pô, achei que mudava mais. Mas na verdade, o que está mudando, na verdade, eu estou só alimentando meu ego. Alimentar o meu ego é algo que eu quero. Exato, é um autoconhecimento. Porque assim, ó, quando você... Muita gente acha que o pensamento, a imaginação, é algo etéreo, né? Mas não é bem assim. Os estudos de neuroimagem mostram que realmente o pensamento, ele produz neuroplasticidade. Então, quando você começa a imaginar uma cena
e começa a brincar com ela. Como seria se eu tivesse atingido isso, esse objetivo? Como seria se você abre essa circuitaria neural? Você cria essa estrutura, mesmo que você ainda não pegou na sua mão. Sim. Né? Eu, quando era bem jovenzinho, eu ia em concessionária de marca de luxo fazer test drive. Meus amigos falaram, você é louco, você nunca vai ter um carro desse. Eu vinha ter todos esses carros. Que legal. Não, mas eu falo sem ego, assim. Poxa, eu conquistei. Uhum. E depois até vendi e escolhi carros que me atendem em outros sentidos. Mas já foi meu sonho. Cara, quero ter uma BMW. Eu ia lá, eu entrava... Por que eu entrava no carro? Eu não tinha dinheiro. Mas eu entrava no carro para eu dizer para minha mente assim, ó... Se alguém tem, eu também posso ter. Como que é pegar nesse volante? Como que é passar a mão nesse cimo? Qual que é a sensação? Sua mente começa a acostumar com aquilo. Aquele ambiente passa a ser acessível para você. E aí seu cérebro vai ficar doidinho, criando possibilidades para você conseguir aquilo lá. Uma venda que você não faria, você vai atrás de fazer. Uma parceria que você não ia mexer, você vai mexer. Porque você já colocou o desejo. O cérebro, ele não sente falta daquilo que ele não conhece. Falar assim, você tem falta do crack? Eu falo, cara, eu nunca usei, não sinto falta. Exato. Mas, cara, vi aquele carro, agora eu quero. Sabe? Eu já desejo, porque eu experienciei. Eu não aceito menos que aquilo. Então, eu disse pro meu cérebro, isso é importante pra mim. E isso serve pra qualquer coisa na vida. Pra mulher que você quer conquistar, pro emprego que você quer ter, ou a empresa que você quer abrir, o lugar que você quer viajar. Eu posso não ter condição de... Vamos supor que eu queira ir para Amsterdã, mas eu não tenho condição. Cara, começa a ver foto de Amsterdã. Uhum. Fecha os olhos, começa a caminhar em Amsterdã. Vai pro Google Earth, mexe em Amsterdã. Começa a estudar sobre Amsterdã. Vão aparecer sincronicidades na sua vida. É incrível. É incrível. Você fala assim, nossa, caramba, olha, surgiu uma oportunidade. Alguma oportunidade vai aparecer... O dinheiro vai aparecer de algum lugar, ou vai aparecer um contato que te leva a outro, a hora que você vê, você tá com a passagem na mão, alguma coisa vai acontecer. Mas você precisa provocar, você precisa dar um estímulo, dar um input e mostrar pra sua mente, é isso aqui, esse é o alvo. Senão fica, poxa, isso aí é só pra quem tem condições. Essa seria, aí eu fecho. Seria a tela mental isso? Ou não? É mais do que a tela mental, porque a tela mental ela pode não ter vida, né? A tela mental, ela é apenas um símbolo para você sentir o que você precisa sentir. Sim. Você enxergar aquilo lá e, pelo menos na sua visão, você manipular seu cérebro a acreditar que aquilo é possível. E a gente está falando de ressonância, né? Na terapia, quando funciona? Quando há ressonância. A neurociência usa até um termo para isso, que é a ressonância límbica. Quando eu uso uma técnica, não importa qual seja, eu estou intencionando algo positivo para o meu paciente. Se o meu paciente entrar em fase, o sistema mesolímbico dele entra em fase com o meu, pelos neurônios espelho. E ele começa a sentir o que eu sinto. Isso libera neurotransmissores específicos que reorganizam o sistema nervoso central e, consequentemente, a mente e o cérebro dessa pessoa. Então, na verdade, é por ressonância também. Quando Jesus curava alguém, no final ele falava, a tua fé te curou. Porque ele queria curar as pessoas, mas se a pessoa não quisesse, ainda que fosse Jesus, não haveria cura. O Wi-Fi de Jesus está sempre ligado, mas se você está em modo avião, você não conecta. Então, ok, acredito, tô aqui, recebo. Pronto, a tua fé te curou, a frequência estava ligada, você só entrou em compatibilidade. Entrou na compatibilidade com ela, transferência feita com sucesso. Jesus, você falou que ele vibrava por volta de 1000 Hz. A gente certo? Imagina aqui, né? Não há uma prova disso. Isso a gente acredita que, poxa... Porque um humano normal... Uma pessoa que é puro amor, né? Uma pessoa que é puro amor, vibra mais do que isso, né? Então, recomendo todos pesquisarem a escala de Hawkins, né? A escala de Hawkins vai mostrar essa tabela. Embora não seja uma coisa cabalmente científica ali, é ilustrativo, né? Ainda faltam alguns equipamentos pra gente... Não, é realmente quantos hertz aqui que é essa frequência, né? Certo. Mas a gente já sabe que quanto maior o campo de amor, de frequência, os hertz sobem para 500 hertz para cima. As frequências de vergonha, medo, raiva, estão baixinhas, para baixo de 100.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Perdeu o estado? Recupera. Porque é nessa baixa emocional que a sombra aproveita. Aproveita da sua vulnerabilidade. A pessoa que, poxa, fizeram um trabalho de magia pra mim, mas te pegou qual dia? O dia que você tava mal, né? O dia que você tava mal, abriu brecha. Você entrou em fase com medo. Com medo. Muito bom. Funciona pra isso também. Se você tiver medo da magia, você já pegou. Pronto. Exatamente. Entrou em fase, deu brecha, porque o medo é uma cola também, né? Só tem medo de algo que você acredita. Aquilo que eu resisto, persiste. Quanto mais eu luto contra aquele pensamento, mais ele cola. Agora, se eu não dou atenção, o que dá? Qual que é o alimento do pensamento? A atenção. Quer matar esse pensamento de fome? Para de dar atenção. Foca em outra coisa. Então assim, nossa, que magia. Não, isso aqui, tô fora. Pronto, desconectei. Agora dá atenção pra você não ver. Conecta também. Sensacional. Né? Então a gente tem que sempre ir orando e vigiando, né? Com todo respeito aos insetinhos, mas fazendo uma analogia, você parou de cuidar da sua casa. Não começa a entrar os bichos tudo, cara? Sim. Aí você tem que dedetizar, proteger, porque eles vão... Vamos simbolizar a sombra, né? A sombra, ela vai ganhando espaço, ela vai ganhando espaço. Então a gente tem que estar fazendo essa faxina mental, espiritual, assim como a gente toma banho, como a gente escova o dente, sabe? Ressignificar. Tá incomodado, trata, ressignifica, limpa, perdoa. Todo dia um pouquinho. E só um ponto aqui, como que o ego ele pode interferir na questão da ressonância harmônica? Então assim, ó, ninguém tá garantido na luz e ninguém tá garantido na sombra. Essa história de queimar no inferno pro resto da existência... Isso é coisa de dogma. Então é dogma. Isso foi uma crença que a Igreja Católica criou para ter medo, domínio e controle, né? Então assim, o ego, né? Como que o ego fica no meio disso? O ego, ele entra em parafuso quando a gente começa a entender como tudo funciona, né? Porque ele se sente ameaçado, né? Ele se sente ameaçado. Aí qual que é o caminho, né? O caminho é da individuação. Como Carl Gustav Jung falava. O que é a individuação? Não trata o ego como inimigo. Tem gente que eu vejo que vem nos programas, senta o pau no ego. Cara, se não fosse o ego, você não estava aqui tendo essa experiência da carne, essa experiência aqui do eu. Sim. Então, quando individuação é você unificar o ego com o self. Agora, o meu ego está a serviço do self. Eu posso estar iluminado e continuar sendo Lucas Naves. Eu posso continuar sendo Maurício, continuar sendo Ricardo. Eu posso estar com a minha personalidade, com o meu sotaque, com o meu, continuando assistindo um filme com a minha esposa, indo num japonês. Isso, agora porque eu iluminei, eu não posso mais comer feijoada. Não posso trabalhar, tem gente que... Não, só que é como o professor Hélio fala, não é o ego mais que vai comer, é o todo que vai comer, é o todo que vai passear, é o todo que vai viajar, é o todo que vai fazer amor, é o todo que vai pensar. O seu ego em fase com o todo, porque você é uma obra da natureza também, você vai rejeitar isso? Mas você falou que a pessoa pode entrar em catarse. Catarse porque... O que seria a catarse? A catarse é a resistência. É, por exemplo... O medo da transformação, o apego à fobia, o apego ao medo, o medo do novo, o apego do ganho que ela tem na sombra, porque também tem ganho. Tem ganho na sombra? Tudo tem ganho. A gente não faz nada pra perder. Até, eu vou me trancar no quarto, eu não quero ver ninguém. Eu tô fugindo da dor, porque eu tenho um ganho nisso. Sim. Eu vou me matar. A pessoa acredita que, ilusoriamente, que ela vai cessar uma dor. Que ela tá buscando um ganho. Vou procrastinar, não quero trabalhar. Ou sabe aquela pessoa que ela se tranca num quarto pra se esconder, mas na verdade ela quer chamar a atenção das pessoas pra ir lá e coitadinho e tal, é um ganho. A vítima. A pessoa que usa droga, ela tem um ganho, tudo tem um ganho. Então... Só que é um ganho da sombra. O ego pode entrar em parafuso, porque como é que vai ser minha vida se eu não tiver esse ganho? Se eu não tiver essa atenção? Como é que vai ser se eu tiver que pegar pesado agora nesse trabalho? Como é que vai ser se eu tiver que perdoar meu pai agora? Como é que vai ser se eu tiver que perdoar o abusador?
Como é que vai ser, sabe? Então... E aí ele entra em parafuso? Assim? Ele tem uma catarse. E essa catarse pode vir em diversas formas, né? Choro, diarreia, grito, sintomas no corpo físico. Ora, tem pessoas que vão fazer sessão de ayahuasca e tem catarse? Mesma coisa. Ela que vomita. Ela tá ali resistindo, não quer, não vou perdoar, não aceito, a luz, não pode, tem isso na frente, tem aquilo, ela tem que fazer aquela limpeza. Tanto que eles falam que depois que faz a limpeza, aí fica tudo colorido. Porque é a representação da sombra saindo, metaforicamente, não é? Sim. Entendi. Então, eu vomitei, parece que saiu uma cobra de mim, e aí eu tive acesso à luz. Na hipnose, a pessoa vai lá no meu consultório, faço uma regressão, e chora, e chora, e chora. Daqui a pouco limpa, agradece, ama, perdoa. Para chegar no amor, na gratidão do perdão, tem que primeiro encarar o que está na frente. limpar. Tem que limpar, tem que olhar para debaixo do tapete. E a pessoa não quer olhar para aquilo. Ela não quer abrir a conta e ver que olhar a conta no negativo. Ela não quer ver aquilo. A hora que ela encara, dói. Então, encarar a sombra, olhar para a sombra, ter a vulnerabilidade. Então, a catarse acaba sendo quase como que um sintoma da limpeza. É um sintoma da limpeza, só que pode doer bastante. Precisa ser assim? Não, pode ser pelo amor também. Como o professor Hélio fala, pode ir por calcinatio ou por solútil, né? Eu posso ir pela dor ou pelo amor. Pelo amor, observei você sofrer, eu não preciso fazer igual. Você entendeu? Eu solto, eu vou soltar. Qual que é o segredo? Soltei, perdoei, limpei, agradeci, soltei. Nossa, liberei. Pronto, olha, consegui fazer sem dor. Se alguém fez, eu também posso fazer. Aí você entra em contato com a luz, que sempre esteve ali. Não é algo distante, Sim. é você mesmo. Percebe que é tudo uma ilusão, tudo uma projeção, não é? Quando a gente faz uma regressão na hipnoterapia, muitas vezes o paciente vai para supostas vidas passadas. Não vou dizer que ele foi, mas na crença dele, ele foi. E ele vai para um reino distante, onde ele é um escravo, e onde ele é um rei, ou qualquer coisa. E ele vive situações arquetípicas, muitas vezes, que representam as sombras acontecendo ali. Sabe, uma maldade que ele fez ou que ele recebeu. Então a gente encara aquela sombra, reconhece ela, limpa, perdoa, encontra um novo significado, transmuta. Sim. Pronto, aí ela não dói mais. Ela não dói. É como se assim, quando você tá para receber algo positivo, a sombra entra na frente, ela fala assim, não, tem que me ver primeiro, eu tô aqui, ó, você não merece isso aqui. Primeiro tem que resolver essa treta aqui, ó. A própria consciência da pessoa, dos erros que ela teve, cobram ela. De um aborto que ela fez, de um trabalho de magia negra que ela encomendou pra alguém. É a culpa. De uma inveja que ela teve com alguém. E todo mundo já fez alguma coisa errada. Todo mundo, senão não estaria aqui. Né? Já elaborou um pensamento negativo sobre alguém. Aí a consciência vem e dói. Fala, putz, eu não mereço isso aqui porque eu já fui mal com tal pessoa. Aí ela tem que se encarar e se perdoar daquilo. E entender que, poxa, aqui naquela época, com a cabeça que ela teve aquela atitude porque ela não sabia o que fazer. Mas no fundo ela tinha uma intenção positiva, que era se proteger, e por isso ela agiu errado. Hoje ela faria diferente. E aí ressignifica, limpa, ressignifica, limpa, ressignifica. Pronto, aí a luz entra. Ai, agora tá maravilhoso, tá tudo Tirou bem. o tapume. Até vira uma outra sujeirinha e ter que limpar de novo, normal, faz parte. Mas essa questão da catarse, voltando nela, não pode acontecer igual algumas pessoas, tipo o Eckhart Tolle, que através do sofrimento ele conseguiu vencer o ego dele. Chegou um momento que a pessoa sofreu tanto, que o ego se dissipou. Sim, porque todos os caminhos chegam no mesmo lugar. E essa é a história dele, não precisa ser a história de outra pessoa. E ele mesmo ensina hoje, e nos livros dele, como O Poder do Agora, que você deve observar os pensamentos sem se identificar com eles, deixá-los passar sem identificação. Então ele soltou tudo. Mas ele precisou de conhecer a sombra. Como que ele chegaria nesse estado de presença sem conhecer a sombra? Como que eu conheceria a luz se não houvesse a sombra? Eu não saberia o que é a luz, só tinha luz. Então eu precisei ver a sombra para ver o contraste. Então assim, eu já tive um paciente que
já perdeu a primeira família porque traiu a esposa e ele sentia muita falta de ter perdido o lar dele, a convivência com os filhos. E hoje, no novo casamento que ele tem, ele fala, nossa, o que eu dou mais valor é o meu lar, é a minha casa, é a minha esposa. Porque ele sabe o que é perder o lar. Uhum. E talvez ele não saberia dar valor no lar se ele não tivesse perdido. Então, olha, sabe? Será que a gente pode fazer uma correlação entre quanto mais uma pessoa está sofrendo hoje, mais paz e felicidade e tudo isso que a gente está falando, ela pode ter no futuro? Sim Entende, e não. Uhum. Depende do que ela fizer com isso. A dor... Porque, só aprofundando um pouco, por exemplo, você pegou o exemplo a gente falou do Tolé, Buda, a gente sabe o tanto que ele sofreu para chegar e se iluminar. Geralmente é assim mesmo. A dor, ela é altamente informativa. Né? Por quê? Você erra, aquilo gera atrito gera informação, né? Então, a dor informa. Agora, o que ele faz com essa informação? Ele pode crescer, né? Como diz aquela música do Nat Roots, né? Cresça, independente do que aconteça. Sim. Então, cara, independente do que aconteça, cresça. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Caramba, olha só, que cagada que nós fizemos. E agora? Como é que a gente limpa? Como é que a gente melhora agora? Olha, eu não vou por aqui, porque eu já vim por aqui e me lasquei, então eu vou por aqui. Eu vou escolher melhor. Mas não tem gente que vai ficar ali... batendo. R. Mas eu digo pra você, às vezes a pessoa que erra, ela vai crescer mais do que aquela pessoa Isso que eu tava falando. neutra. Sabe aquela pessoa que não cheira e não fede? É a pessoa que não opina em nada, não age em nada, ela só fica ali, ela só come, dorme, faz cocô. Sim, um zumbi. Ela... Agora... Não, ela tá certinha, né? Só que ela é monótona, né? Ela não é nem triste nem ela feliz. não tá buscando conhecimento, mas ela também não tá errando. Exato. Ela tá ali anestesiada. Porque os maiores aprendizados da vida de todos nós, os erros que a gente cometeu, ou as situações difíceis que nós passamos, situações que pareciam intermináveis, mas hoje você olha e fala, nossa, cara, isso me deixou mais forte. Agora eu tô bem mais forte do que isso. Mas não precisa ser assim. Sim, não é é uma condicional para chegar na iluminação. Não, a gente tem outros recursos. O amor é um caminho, a observação, né? O estudo, o conhecimento. Então, por exemplo, eu não preciso me afundar no alcoolismo para ver que ele pode me matar se eu tenho um pai alcoólatra que morreu de vício de álcool. Observei e falei, olha lá, não vou nesse caminho não. Um já foi aqui, já morreu, eu não vou. Ó. Pronto, dissolveu essa experiência. Mas está disponível também? Se quiser entrar fundo, né? Está disponível também. Está tudo disponível. Tudo existe. Porém, você só experiencia aquilo que você tem que entrar observa. em fase com aquilo. Tem que entrar em fase. Lá no começo você falou do vácuo quântico. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que seria esse vácuo quântico. Na verdade, segundo a mecânica quântica, é de onde emergem todas as coisas, né? Então, pela diminuição de frequência e vibração desse vácuo quântico, é que se formam todas as coisas. Então, tudo é a mesma coisa, com o que difere? Níveis de organização atômica. A forma como se organizam os átomos, eles formam coisas diferentes, né? Objetos diferentes, né? Tá. Então, se eu fizer um caminho oposto, né? Se eu der um zoom no seu organismo, eu vou encontrar órgãos. Se eu der um zoom nesses órgãos, eu vou encontrar células. Se eu for fundo nessas células, eu vou encontrar moléculas. Se eu for fundo nessas moléculas, eu vou chegar no átomo, que dizia que é indivisível, mas depois descobriu que é divisível. Ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Se eu der um zoom maior, eu vou chegar nas supercordas. Eu vou chegar no bóson de Higgs, descoberto pelo cientista Peter Higgs, 2013, prêmio Nobel. E aí, além do bóson de Higgs, tem o vácuo quântico e não descobriram nada além disso. O vácuo quântico está em todos os lugares. Engraçado, é onisciente, onipotente, tudo, né? Vai, vira a página, vamos falar de outro assunto. Então, a ciência não pode falar que isso é Deus. Esse é o Deus, não. Mas é a energia primária de todas as coisas. Na verdade, quanto mais a gente aprofundar nisso daqui, as coisas vão desaparecendo. Você tá aí, eu tô aqui. Num nível de organização, num outro nível a gente tá colado, a gente não é separado. Vou fazer uma outra metáfora. Imagina o Sol. O Sol tem os raios solares ali, ó.
os raios solares estão separados, mas tem alguns que se juntam. E quanto mais perto do Sol, mais junto eles estão. Porque eles já são uma coisa só. Mas tem alguns que acham que são separados, mas vieram do mesmo lugar. Mas são Sol. Todos são Sol. Então, é disso, né? É disso que vem, que emergem todas as coisas. E aí é disso que o professor Hélio diz que extrai a ressonância harmônica. Então é daí que a gente consegue entender que nós realmente somos todos um. Quando a gente dá um zoom... Sim, não é misticismo, gente... é física. É o que a mecânica quântica diz. Tem os materialistas, os cientificistas vão negar a interpretação, obviamente, né? Não acreditam em nada, né? Estão presos no paradigma, mas é isso, chega numa única onda. Se for na Lua, se for em Marte, se for nessa mesa, se for no meu corpo. Sempre chega tudo nisso. Tudo é feito de átomo. Não tem como. Tudo é o tijolinho que constrói tudo. E o que constrói o átomo? Essa energia primária de todas as coisas, que é chamado de vácuo quântico. E você acha que a ciência vai chegar num ponto que ela vai admitir que isso é Deus? Ou que vai ficar tão óbvio, além do que já está? É difícil falar assim, as ciências. Vamos falar, alguns cientistas sim, já admitem isso, outros não. Cada vez mais vão ter cientistas admitindo e outros cientistas não. O que é a ciência? É como o Deepak Chopra fala uma coisa interessante, né? A ciência tentando compreender a consciência, tentando comprovar a consciência dentro da própria consciência. É. Você imagina que essa mesa aqui é o universo e essa xícara aqui, né? Essa caneca aqui é a ciência. Ela está tentando compreender algo que ela mesma está dentro, que ela mesma é. Só que com o método dela, ela só chega daqui até aqui, ó. Ela não vem mais, porque o método limita. O método cartesiano. Então, tem situações que talvez nunca vão ser científicas, como a filosofia. Não é ciência, é filosofia, né? Então, mas que já se chegou nessa substância, já chegou, né? Pesquisem aí depois o cientista Peter Higgs, que foi prêmio Nobel, e pesquisem aí o bóson de Higgs, né? Vocês... É uma questão de interpretação, só que um físico, se ele fala uma coisa dessa, ele é descredibilizado na comunidade, né? E ele falou o quê quando ele venceu o prêmio Nobel? Não, descobriu-se a energia, né? Só isso. É. Sem interpretações. Mas aí a interpretação é como o experimento lá da dupla fenda. Os cientificistas vão falar que não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa, né? Os outros, não, isso aqui explicou que o observador mudou a realidade. Então, o experimento é o experimento, mas a interpretação depende da crença de quem está observando. Depende do observador. Depende do observador também, que está fazendo uma outra escolha. Exatamente. Não é isso? Por exemplo, já me questionaram essa questão da dupla fenda. Direto quando falo de dupla fenda, tem um pessoal que vem assim e fala, olha, esse experimento, você fala que o observador muda a realidade, está errado porque foi feito com aparelhos mecânicos ali, com computadores, né? Não foi feito com um observador humano, foi feito com um medidor, não foi feito com um observador. Só que um cientista depois chamado Dean Radin, ele refez o experimento com humanos, observando, e o resultado foi o mesmo. Foi o mesmo. Já fizeram esse experimento também com moléculas, que atomicamente é muito maior que elétrons ali, né? Que subpartículas. E o resultado é o mesmo. Ou seja, o observador pouco importa. Na verdade, o observador importa porque a observação dele influencia o resultado. Agora, olha que interessante, né? Se o observador influencia o resultado, será que o cientista não está influenciando o artigo que ele está publicando? Nossa. Ele não está subjetivando. O que é verdade, né? Porque ele está observando que... Um observa que o ovo faz mal, o outro observa que o ovo faz bem. E cada um... Um publica que o ovo faz mal, o outro publica que ele faz bem. Ou quem que está financiando? Sim. Quem que está por detrás? Na área da nutrição, cada um fala um negócio, né? Voltamos para a Matrix. Tá todo mundo de jaleco branco falando. Um fala bem de uma coisa, outro fala mal. Tá incrível isso. Então, assim, e aí, né? Na ciência tem uma ferramenta legal que é a meta-análise, né? Quando você roda uma meta-análise, você vai conflitar todos os artigos e você vai pegar um veredito, né? Porque hoje tipo muita uma gente... IA, assim? Não, a meta-análise ela é um conjunto de dados estatísticos. Então, ela vai pegar todos os artigos existentes, ela vai ver todos os viés, ela vai rodar duplo cego, randomizado, ela vai chegar numa conclusão,
mais científica possível. Porque sai uma headline lá, o cara fala assim, olha, foi comprovado que a margarina faz bem, tá? Você pode comer margarina, tá bom? Aí você vai ver, foi publicado. Aí a pessoa, então vamos comer. Mas ela não entra para ver o artigo. O artigo foi feito com 7 pessoas. Um estudo observacional. Sim. Né? Foi publicado na revista do seu Chico. É a revista que não tem relevância. Qualquer um faz isso. Né? Agora, não, isso aqui foi publicado na Lancet. Nossa, aqui é um artigo de peso, 100 mil participantes, 5 anos de pesquisa. Uau, isso aqui é uma pesquisa relevante, entendeu? Então você precisa ir um pouquinho mais a fundo para poder ver, porque hoje todo mundo enche a boca para falar de um artigo e todo mundo tem o seu artiguinho ali, né? O de cá e o de lá. Depende da qualidade Depende do ponto de vista. Então a gente tem que... A meta-análise ela vai filtrar um pouquinho isso. Então a gente pode inferir que o segredo da vida está aonde nós estamos observando. Literalmente a própria física mostra. Exato. Se você observa para aquele lado, você vai criar aquela realidade. Esse seria o segredo. É o ponto de vista e de onde a vista enxerga o ponto, né? Porque a verdade ela pode ser relativa dependendo do ponto de vista. A gente pode, que é o que você estava falando antes. A gente pode ir num filme, um adorar, o outro odiar. O filme é o mesmo. Mas você estava com uma expectativa A, B ou C, te frustrou. O outro foi sem expectativa, gostou. Então, cada um vai dizer uma coisa baseado naquilo que ele sente, que ele acha. Por isso que na PNL a gente fala, o mapa não é o território. É o seu mapa. Baseado na sua crença e na sua experiência. O que ele quer dizer que o mapa não é o território? Tem várias explicações, mas imagina que o território seja a verdade, seja a conclusão final. Vamos pensar em religiões. Cada religião é um mapa, certo? Cada religião é um sistema de crenças. Quem tá certo? Olha, se tem um Deus, é só um, não é? Mas tem infinitas religiões. Cada uma tem um mapa. Então, quando um tenta impor o mapa dele e fala, não, a minha religião que vai ser salva, a sua não. Ele está fazendo uma imposição de mapa. Mas ninguém tem o território. São só mapas. Para mim, o modelo mais perto é Jesus. É o melhor mapa. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o modelo. Então, para mim, o modelo é Jesus. A religião, ele não fundou a religião. Né? A religião tem os dogmas, tem o sistema de crenças dela. Então, o mapa não é o território nesse sentido. Vou dar um outro exemplo. Você chegou em Paris, aí você não conhece a cidade, você foi numa banca e pediu um mapa. O mapa de Paris é Paris? Não, é só uma representação. Ele é uma representação, deve ter taxista ali que conhece de cabo a rabo Paris e não tem o mapa na mão, tem na cabeça dele, na experiência dele. Mas é um mapa, não é o território. Então o seu mapa é formado baseado naquilo que você viu, aprendeu, escutou, no seu sistema de crenças que você formou. E eu vou só dar um recadinho aqui, baseado na experiência, né? A gente está querendo trazer uma experiência para vocês, uma experiência presencial, isso mesmo. Então coloca na tela aí, Brunão. A gente vai ter uma edição, a primeira edição do nosso Lean Day, isso mesmo. Primeira vez que a gente faz um episódio presencial fora aqui dos estúdios Lean, vai ser dia 28 de fevereiro, com o nosso querido convidado Léo Schnible. A gente vai falar sobre transição planetária e consciência estelar. Vai ser super legal. Estaremos lá, eu e o Maurício, com diversos painéis ao longo do dia, né? Com muito assunto legal para o nosso autoconhecimento. Os ingressos já estão voando aí, então a gente deixa o convite para vocês. Tem muita gente vindo de outros estados, pessoal se programando. Vai ser um evento inclusivo. Vai ter o pessoal lá fazendo tradução de Libras, né, para pessoas que são surdas. Então vai ser um evento muito legal aqui em Moema, em São Paulo, no espaço Vila Glam. Então entrem aqui, tem o QR Code na tela e também o link na descrição, um site maravilhoso que o Maurício preparou pra gente. Tá bacana. Se vocês tiverem dúvidas, também podem entrar ali no WhatsApp. Fica esse convite para vocês. E depois desse convite, eu tenho uma dúvida super importante para você, Lucas, que é o seguinte: você comenta que existe uma única onda que permeia todo o universo. Que onda que é essa? E como assim? Então, a onda que permeia todo o universo é esse vácuo quântico, né? É interessante que vários autores já deram nomes diferentes para a mesma coisa, né? Então,
Napoleão Hill chamava de éter, né? O Wallace Wattles chama de substância amorfa, o Greg Braden chama de matriz divina, o Hélio Couto chama de vácuo quântico, outros chamam de bóson de Higgs. Então, essa substância, né, que hoje a gente chama de campo, né, o The Field, que está em todos os lugares, é uma inteligência viva que interconecta todos nós, que trafega informação, que a gente pode consultar, que a gente pode conversar, que a gente pode receber. Que a gente pode solicitar, né? É onde nós estamos inseridos. Eu penso que a consciência e o campo se fundem, né? Um é face do outro, né? É uma conexão, né? Porque o que é a consciência? Quando você começa a estudar a consciência, você chega no campo. A consciência, ela não tem forma, né? E aquilo que não tem forma não tem fronteiras. É aquilo que é ilimitado. Então a consciência é o próprio campo, de certa forma, né? Na verdade, é o que a gente sabe, né? A gente está aprendendo ainda. E o que a gente sabe, a gente já faz muita coisa. Porque você tem até uma frase que você falou que você tem usado muito na sua vida, que é escolhe de novo, escolhe melhor. Isso. Como que isso se relaciona com esses conceitos? Isso é um drive que eu gravei na minha mente, né? Porque geralmente quando a gente erra no comportamento, é inconsciente. Aí depois você fala, putz, cara, o que eu fiz? Imagina, você tá dirigindo o seu carro, quando você erra o caminho, o GPS não fala assim, poxa, de novo, hein, cara? Errou mais uma vez? Não fala, Ele, ok. Recalculando rota. Ele vai buscar uma rota mais eficiente que vai te jogar no caminho de novo, não é isso? Então vamos modelar o GPS nisso aí. Escolhe de novo, escolhe melhor, é isso. Olha, tenho consciência de que fiz uma má escolha. Fiz uma cagada. Escolhe de novo, escolhe melhor. Então, vamos supor que eu disse assim, eu quero muito um objeto, uma joia, né? E eu falo assim, esse eu não tenho. Esse eu não tenho ainda. Eu corrigi. Escolhe de novo, escolhe melhor. Eu fiz uma quando eu falo eu não tenho, agora eu não tenho ainda, eu abri um campo de possibilidades. Entendeu? Então escolhe de novo, escolhe melhor. Eu quero estar em paz, mas eu não estou em paz ainda. Isso. Mas você pode sempre ter uma escolha melhor que você pode fazer. A PNL fala assim, ter uma escolha é melhor do que não ter escolhas. E nós sempre fazemos a melhor escolha que nós temos com os recursos que temos. Nós sempre fazemos a melhor escolha. Aquela sociedade que você entrou, que deu errado, aquele relacionamento, você não entrou para dar errado, você entrou para dar certo. Então você optou pelo melhor com o nível de consciência que você tinha. Que parecia ser o melhor. Mas parecia um cara bacana, poxa, mas parecia uma empresa legal. Hoje você escolheria diferente. Então hoje você pode escolher melhor. Agora, tem situações da vida que você tem menos escolha. Mas ainda assim você tem uma escolha. Vamos criar um exemplo aqui. Supor que, sei lá, tô indo para um lugar e o meu carro quebra. E aí tá chovendo, eu não tenho uma sombrinha para me proteger, não tenho guarda-chuva. Tem um ponto de ônibus ali e eu tenho que pegar aquele ônibus. Só que se eu não for, eu vou perder o compromisso. E se eu pegar aquele ônibus, eu chego. Eu chego molhado, mas chego. Sim. Então, ter uma escolha é melhor do que não ter. Não foi a escolha dos sonhos, mas ainda assim, foi a melhor escolha. Então, quando você estiver diante de um paradigma, vamos começar a falar um pouco de PNL nesse sentido. Quando eu estou diante de um paradigma... O que é um paradigma? Se você pudesse definir. Paradigmas da vida. Vou por aqui ou por ali? Aquele Y, né? Aquele meme que a gente vê que tem um carro e aí tem aquela encruzilhada. Vai pra esquerda e uma escolha vai mudar o universo, porque vai criar um efeito borboleta. Tá. A gente tem uma técnica na PNL que chama squash visual. Então eu tenho duas possibilidades. A mulher tá assim, fico casada ou separo?
Muda totalmente a vida dela. Continuo no meu emprego ou empreendo? Concorda que toda escolha tem uma renúncia? Uhum. Então, assim, fico no emprego, ok. Qual que é a intenção positiva de ficar nesse emprego? Que eu tô seguro, ganho mal, mas tô aqui. Montar o meu próprio negócio. Qual a intenção positiva? Nossa, liberdade. Uhum. Mas caramba. Ganhar muito mais. Eu posso não ganhar nada também. Eu posso morrer de fome. Então, vamos nos projetar nessas realidades paralelas mentalmente e ver como a gente se sente e como o campo conversa com a gente? Nossa. Então, a gente vai abrir uma bifurcação. Eu coloco o paciente em pé, coloco uma marcação na diagonal esquerda, uma marcação na diagonal direita. Então tá a mulher aqui, ela não sabe se separa do marido. Eu falo, vira para a diagonal esquerda. Quando você pisar ali 3 passos à frente, você vai se projetar num futuro onde você continua casada. Fecha os olhos e vai, ela caminha. Isso, acessa esse campo. Veja, ouça, sinta, amplifica as sensações. Como você se sente? Aí ela vai falar, poxa, tá ruim, mas tá bom. Né? Ok. Quando eu tocar o sombro esquerdo, se projete 10 anos à frente. Você se vê envelhecendo ao lado desse homem? Projeta ela, nossa, aqui não, eu tô muito mal, muito triste, tô arrependida. Ok, volta pra posição neutra. Agora vamos projetar você largando dele, ok? 1, 2, 3, caminha, acessa. Você largou dele, o tempo passou, como você tá se sentindo? É bom, mas eu sinto saudade. Ok, vamos projetar 10 anos à frente. Não, tá tudo bem, tinha que ter acabado mesmo. Então, ela vai experienciar, a gente fala. Ela vai experienciar em pleno VAC, que é visual, auditivo e sinestésico, as 2 experiências. Aí ela vai voltar para a posição central, ela vai simular que as 2 representações estão nas palmas das mãos. Eu vou falar assim, sabedoria que habita no inconsciente do meu paciente. Quando ela juntar as mãos, mostre para ela através de uma imagem visual, uma palavra falada, auditiva, ou uma sensação. Qual que é o caminho a seguir de acordo com a sabedoria? Em 1, 2, 3. Ela junta e ela revela. A decisão pode ser a decisão pode ser B, ou a decisão pode ser C, não decidir. Às vezes a decisão é não decidir. Já teve coisa que você ficou para decidir? Sim. Você não decidiu, e a hora que você foi decidir, já falaram assim, não precisa mais não, já resolvemos, não é? Direto. Então tem situação, calma, não decide. Decidir também é uma escolha. Nós, terapeutas, nunca podemos falar, você tem que largar dele, você tem que... Não, experiencia, sinta. Esse final de semana, a gente estava terminando um curso de 6 dias de PNL, olha que interessante, eu fiz essa técnica com um amigo meu, o Ronald, se tornou um grande amigo, que ele tem uma empresa de tecnologia, e ele trabalha na polícia há muitos anos, né? E aí, ele não estava feliz, mas ele não sabia, ele tinha um plano de continuar na polícia por mais uns anos, embora a esposa dele não quisesse. E eu fiz o squash visual com ele. Cara, a hora que ele pôs ele na polícia, avancei o tempo, esse homem só chorava de infelicidade, mas de tristeza. Ele entra naquele momento? Sim, ele é porque aqui eu tô contando, mas eu coloco a pessoa num estado alterado de consciência. Então ela se projeta num futuro hipotético, mas como se fosse real. Entendi. Só que ela deixa o campo conversar com ela. Então, fecha os olhos, sinta, e você vai caminhando. E quando você chegar aqui, passaram 10 anos, você continua na polícia. Como é que você tá aqui? O homem... Sensação de morte, de medo, de dor, só chorava. Voltei e coloquei ele aqui. E aqui, você seguindo com a sua empresa de tecnologia e largando da polícia. Só coisa boa, focou, a empresa cresceu, deu certo, a esposa tá feliz, projetei mais pra frente. Você se arrepende? Não se arrepende. Caraca. Quando voltou, juntou as mãos, ele falou, cara, obrigado, tô pedindo baixa na polícia essa semana. Ou seja, no fundo, a sabedoria dele, o inconsciente dele já sabia que ele não queria ficar mais, mas ele foi empurrando com a barriga. E quando eu deixei claro as cartas na mesa, ficou tão óbvio que ele falou, não dá. Eu já fiz isso também com uma aluna que ela tinha um filho. Mas antes de você contar essa, porque me veio na cabeça o fato de... É fácil conseguir decidir, porque a decisão dele ficar na polícia seria por medo. Medo de... Se eu sair, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de perder minha estabilidade.
A outra decisão, ela é baseada num amor, numa coragem. Mas às vezes, você basear às vezes olhar a decisão tá em ficar onde você tá mesmo. Cada caso é um caso. O que eu falo assim, nunca tome uma decisão de cabeça quente e nem feliz da vida. Você vai fazer cagada. Entendi. Feliz da vida, você vai sair comprando tudo. Você vira igual o filme Sim Senhor lá. Sim, dá sim pra todo mundo. Mas a gente não vive numa dualidade? Então, as duas decisões possíveis, ou uma é baseada no medo de perder algo que você tem, que você acha que é bom, mas na verdade é ruim, e na outra é de conquistar uma coisa através do amor que você acredita. Às vezes é só uma crença, como a dele. Ele achou que ele tivesse preso na polícia, até ele falar, nossa, eu não preciso disso aqui. Às vezes a gente se prende em situações... A gente tá numa cela, numa cadeia de cela aberta, né? De portas abertas. Então, Você poderia sair, mas não... Eu tive uma aluna, uns anos atrás, que ela já tinha um filho. O filho já era grandinho e o marido dela tava pedindo um outro filho. E ela não sabia se ela ia ter, se não ia. E a gente abriu o squash visual ali. Como é que seria você tendo filho, você não tendo filho... Projeta no futuro, vai, sente e tal. A hora que juntou as mãos, ela se emocionou e falou, quero muito esse filho. Ela teve o filho, já existe. Eu falo, são os filhos da PNL, né? Porque não existiria esse filho se essa pessoa não tivesse passado nesse exercício comigo. Em nenhum momento eu falei, você vai ter o filho. Não. Eu abro as possibilidades, eu abro o campo porque e você filho decide. É o caminho do amor. Ela não teria o filho por medo de não dar conta. Então, mas eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu fiz vasectomia. Eu fiz um squash visual e deu fazer vasectomia. Porque não era o caminho do amor pra você. Porque naquela conjuntura, eu tava super realizado já com meus 2 filhos. Eu falei, pronto, aqui fecho a fábrica e tá tudo bem. Exato. Mas o que ele tá querendo dizer, Rosa, é que não necessariamente a melhor decisão não é a decisão do amor, entendeu? E aí tem um detalhe nessa técnica. Ele não é o do medo. Então, o medo é uma crença. Certo? Inclusive, quem quiser aprender tem no YouTube, escreve lá Lucas Naves Squash Visual, tem algumas demonstrações. Né? Essa técnica, ela tem algumas nuances importantes, né? Tem situações que você pode escolher as duas coisas. Então, eu pergunto, há um ponto de equilíbrio entre a decisão A e B? Vamos supor, aqui eu tenho o meu negócio, aqui eu trabalho, fixo, aqui eu empreendo um negócio. Ora, eu fiz isso. Eu trabalhava com meu pai tinha um restaurante e eu comecei a atender com hipnoterapia, certo? Então, é como se eu abri um outro negócio, certo? Eu comecei a dar alguns cursos, mas eu continuei trabalhando com meu pai. Por um tempo, isso foi possível. Até que chegou uma hora que eu falei, pô, pai, não dá mais, eu vou seguir com o meu caminho aqui, né? E seguindo o meu caminho. Então eu pergunto, há um ponto de conciliação? Tem ponto que tem coisas que dá pra fazer. Sim. Eu posso ser duas coisas. Por exemplo, eu já tive banda, né? Tive banda. que legal. Eu tive banda por 10 anos no meio disso tudo. E quando eu explodi na hipnose, eu abandonei a música. Até porque minha agenda virou uma loucura, né? Hoje eu tô me reconectando com a música. Você trabalhava com a música? Trabalhava, gravei na época gravei CD. Eu só não fiz sucesso. Eu fiz sucesso com as terapias. E aí, eu ficava com muito tempo com a crença assim de que... poxa, eu já sou isso aqui, não dá pra ser músico. Até que alguém fala, cara, qual que é o problema? Veja o Whindersson Nunes lá, o cara, qualquer coisa, cada hora ele é um negócio, né? Então, assim, cara, qual que é o problema se eu quiser lançar um disco? Se eu quiser ir continuar... Qual que é o problema? É a crença. Não precisa ser sucesso. Eu tô velho pra isso. Então, a pergunta é o que é o sucesso, né? O sucesso pros outros ou pra você? Isso, então, assim, eu criei até uma meta. Eu tenho 39 anos, eu tenho uma meta dos meus 40 aos 50, eu quero gravar 10 discos. E aí o povo vai pirar, né? O povo já acha que eu faço de tudo, né? O povo vai falar, esse cara é maluco, né? Gravando disco. E eu vou fazer super bem, porque tudo que eu pego pra fazer, eu sou metódico e sou disciplinado, eu vou fazer um negócio muito massa. Sim. E eu não preciso deixar de dar meus cursos. Eu vou escolher as duas coisas. O caminho do meio. Agora, tem coisas que não dá pra fazer. O cara tem uma amante, ele tem a mulher. Sim. É a mulher dele. Entendi. Tem Y na vida, né? Ele tá empurrando com a barriga. Aí por quanto tempo? A amante ia dar um cheque nele. Sou eu ou ela? Então, cara, você tem que decidir.
Ou ele faz um meio termo aí, um Ou relacionamento ninguém. aberto. Ou ninguém, ou uma ou outra. Sim, entendi. Aí geralmente o cara escolhe a mulher. Porque ele tem ali o lar, ele tem a família. Então a amante tá iludida que ele vai largar a mulher só se o negócio for ruim mesmo. Se for um pouquinho ruim só, ele continua no casamento. Porque ele tem o lar, ele tem outros ganhos ali. É muito Ele maior. tem os filhos, ele tem patrimônio, ele tem muito a perder, né? Então, o que é legal com a PNL? A PNL, ela dá a oportunidade de escolha. Ela amplifica as possibilidades para que você, diante das possibilidades, fala, olha, cara, não tinha parado para pensar isso daqui. Olha, esse medo que eu tinha era uma crença. Olha, eu posso fazer isso aqui. Por que não? Tem situações que não dá. Eu trabalho em São Paulo e em Nova York. Ok, mas por quanto tempo? Namoro à distância. Ok, mas por quanto tempo? Então, tem situações que dá para conciliar. E tem situações que você vai ter que escolher entre A, B ou nenhuma escolha, que é uma escolha também. Quando você não escolhe, o universo é assim. Até quando você não escolhe, você está escolhendo, né? Sim. E cada escolha sua vai gerar uma reverberação que vai mudar o mundo todo. Igual quando eu era criança, não sei se o Maurício lembra, tinha uns livros que a gente lia, que chegava um determinado momento do livro, você tinha que decidir para que lado você ia. Se você ia para direita ou para esquerda. Tipo, você decide, E né? chamava Você Decide. Aí se você quer ir pra tal coisa, você vai pra página 120. Se Isso. você quer ir pra Pô, tal esse coisa, vai era pra legal, 93. Era isso mesmo, Você O Decide. Você Decide era legal, né? Se você quer que ela fique com ele, diz que, né? Vai, se não. E eles já tinham gravado as duas cenas e aí você podia escolher, né? Caramba. Eu acho curioso, né? Que quando eu vou montar minha agenda anual, eu escolho as cidades que eu vou, né? Eu que escolho. Falar, eu vou aqui em Salvador, BH, Goiânia, vou fazer um curso em Lisboa. Esse ano eu vou pro Japão, inclusive, vou dar um curso de hipnose no Japão e tal. Só que quando eu escrevo, eu não publico aquilo. Eu vou pensar, eu vou tomar um banho, eu vou tocar um violão. Mas você escreve aonde? Desculpa, Lucas. Eu escrevo no Word. No Word. Pá, tiro os feriados, escolho as cidades que eu quero dar curso esse ano. Porque os cursos sou eu que... Eu rodo como, quando e onde o tempo todo, né? Então... Hoje me chamam para palestras, né? Mas assim, desde o início eu escolho, eu quero dar um curso em Lisboa. Anuncio a data, jogo o tráfego e vou. Caraca. Meus cursos todos são assim, não tem aluno. Eu publico, ponho a data, rodo patrocinado e encho a turma. E sempre deu certo. Que legal. Então, aí eu escrevo a agenda, como escrevi desse ano, né? 2026, que minha equipe de marketing fica pedindo. Só que, calma. Aí eu vou pensar em outra coisa. Aí eu falo, quer saber, cara? Não vou pra BH, não. Vou pra Porto Alegre. Aí eu vou lá e apago e ponho Porto Alegre. Cara, eu mudei o mundo ali. Porque um monte de gente de BH que ia me conhecer, um monte de gente que ia trabalhar com hipnoterapia não vai mais. E um monte de gente que não ia lá de Porto Alegre, agora vai. Nossa. E eu vou mudar Porto Alegre por conta disso. E aquelas pessoas vão atender outras pessoas. E vão entrar em outras histórias. Um delete que eu aperto lá e eu mudo a data de um curso, ou mudo o nome do curso e falo assim, não, sei lá, não vou ensinar hipnose nesse dia aqui não, vou fazer o meu workshop de neuroespiritualidade. Cara, uma decisão muda tudo, muda o mundo. É o efeito borboleta. Porque, por exemplo, tem casais que se conheceram nos meus cursos. E se eu desmarco um curso desse, eles não se conheceriam. Nossa. Não é? Sim. Olha a responsabilidade disso, é incrível, não é? Então, o poder que a gente tem de escolha e de alterar a realidade. Uma esquina que era pra você virar para um lado, se vira para o outro, já muda tudo. É como eu recomendo acho que até já recomendei aqui uma série do Netflix, que é E se eu tivesse te conhecido? E se eu não tivesse te conhecido? Assistam. É uma série ela é curta, tá? Ela é uma temporada, ela é sobre realidades paralelas, que é um assunto que eu piro, né? Nossa. Ela é uma série espanhola, que, só dando um breve spoiler, simples, sem revelar a trama. Certo. O protagonista, ele perde a família dele num acidente de carro. E ele conhece uma senhora que tem uma máquina do tempo. E aí, ele tem a oportunidade de voltar ao passado para corrigir algumas coisas, para conseguir a família dele de volta. Porém, toda vez que ele volta no passado e corrige um negócio, a hora que ele volta aqui no presente, mudou tudo. Ele chega em casa, tem outras crianças, outra mulher. Nossa. Por quê?
Porque tudo aconteceu como tinha que acontecer, porque foi um emaranhado de coisa. Até o que deu errado deu certo, porque te levou até aqui. Tem uma Matéria Escura da Apple TV que é a mesma coisa. Cara, isso eu não vi ainda. Nossa, esse é uma das melhores que eu vi. Eu tô pra ver, tá na minha lista esse aí. Incrível. Mas olha, esse aí, se eu não tivesse te conhecido, o pessoal vai... eu gosto de série mais curtinha, que você não fica muito preso, né? Então, são poucos episódios ali. Mas o debate filosófico por detrás daquilo é sensacional, porque ele vai bifurcando o tempo em tantas possibilidades, ele vai se enrolando e tem que arrumar aquilo e... E o Biblioteca da é Meia-Noite, incrível. você já Esse leu? não assisti. Cara, não, Esse é um livro. Esse é um livro. Biblioteca da Meia-Noite. Do que é? Foi meu último que eu li. A pessoa, ela atenta à própria vida e antes dela falecer, ela vai para um limbo entre a vida e a morte, que é basicamente uma biblioteca com todas as possibilidades de vida que ela poderia ter tido. Existe um livro, que é o livro dos arrependimentos. Uau. E ela vai apagando os arrependimentos, visitando as vidas. Então, por exemplo, você queria ser um músico. Pô, eu queria... E a vida que eu tivesse sido um músico, como seria? Então, ela é uma artista pop. E acontece uma coisa e ela resolve não ficar naquela vida. É muito interessante, porque ela vai acessando as vidas oriundas dos arrependimentos dela de não ter vivido aquelas vidas. É meio que uma EQM com realidades paralelas. É interessantíssimo. Que massa. Alguém que me indicou aqui, eu resolvi ler. Muito bom. Eu te perguntei porque eu ainda estou procurando quem foi o convidado que me falou. A Biblioteca da Meia-Noite. O pessoal que tá assistindo aí, já coloca... pegou 3. Já coloca no comentário aí algum link que leva para isso que a gente quer conhecer. E você também comentou de uma experiência que você teve, né? Que você teve um golpe. Foi, cara. Que maneira que foi isso isso? está ligado a tudo que a gente está falando? Cara, que coisa, né? Que eu passei uma situação muito pesada no final do ano passado de uma quadrilha, né? Que me abordou, descobriu meu telefone, né? E me pegou num dia... Deu tudo certo pro cara no dia, né? Eu tava dando um curso e o cara conseguiu... Eles têm o mesmo sistema que polícia tem, então ele sabe onde você mora, quem que é seu vizinho, qual que é o seu carro, onde que seu pai tá, onde seus filhos estudam. E aí o cara me pegou de uma forma que eu me rendi. E eu acabei fazendo um pagamento com medo dessa quadrilha me fazer algum mal, né? E foi a pior coisa que eu fiz, porque depois que eu fiz esse pagamento, aí o cara achou que dali saía grana e aí começou a stalkear a minha esposa. Nossa. E o tipo da ameaça foi só aumentando, né? Foi só aumentando até chegar em ameaça de morte, até mandar foto com metralhadora. Aí a gente não cedia, não se bloqueava um chip, criava outro, bloqueava um, criava outro, bloqueava. Aí os caras começaram a fazer vídeo de inteligência artificial, colocando o meu rosto em filme pornográfico, o rosto da minha esposa. Tipo, coisas... Você sabe como é que tá, né? Hoje essa IA né? Fica quase imperceptível. Aí eu falei, cara, eu vou abrir um vídeo e vou contar o que tá acontecendo, porque... daqui a pouco eu tenho que me explicar, né? Então, foi isso. E já descobrimos, inclusive, os caras. Agora tá com a polícia, né? Eu tenho o bom de ter amigos, né? Eu tenho amigos em todo o setor. E um deles já tá preso. Já tava preso, atuando de dentro da prisão, você acredita? Dentro da prisão. Só que ao mesmo tempo que eu tive muitos apoiadores, eu tive muitos haters. Sério mesmo? Que escreveram pra mim assim, você acabou, você é uma fraude. Porque você criou... Você não fala que você cria a realidade? Sim. E agora, como é que você criou isso? E, cara, eu entendo que algum ponto de ressonância eu peguei. Eu senti medo, sim. Mas você sentiu medo? Você é o mestre da pena. Cara, senti quando tocou num ponto que é os seus filhos. Que é a sua família. Sim. E sim... Nada de ruim te acontece em que você tenha aberto um campo de ressonância, sim, mas isso não me torna culpado. Muitos seguidores me colocaram culpa nisso. Como se eu tivesse criado... Eu entrei em ressonância porque eu descobri um medo que eu tinha, que eu curei, que era o medo da exposição. Como eu tenho uma carreira muito ilibada, eu tinha um medo de uma exposição, de um escândalo. E o que esses bandidos fizeram? Vamos te expor, vamos expor você nu, vamos não sei o quê. Então... Foi uma oportunidade de eu curar isso em mim, né? Mas
Hoje você não tem mais esse medo? Você acredita? Eu curei esse medo. É claro que todo mundo tem algum certo nível de medo de exposição, né? Mas eu pude visitar essa memória, descobrir de onde ela vinha e curar esse medo que eu tinha da exposição. E hoje, inclusive, está mais preparado se o golpista me aborda, saber lidar com isso, né? Porque se você raciocinar um pouco, você não responde, você não paga, né? Só que os caras, eles conseguem entrar na sua mente de alguma forma. E curioso, né? Eu tava ali no curso fazendo um trabalho de luz, de cura. Cara, pessoa com catarse, limpando as sombras tudo, e o celular só ameaça de morte, ameaça disso, daquilo. Nossa. E o negócio foi só piorando, né? Porque eles começam a pegar a sua rede de contatos, eles conseguiram invadir meu Telegram, pegaram meus contatos, começaram a importunar meus amigos, meus familiares, e mandar foto com metralhadora, com fuzil e tal. Na verdade, é gente que não mata ninguém, mas que tá ali dentro da cadeia ameaçando os outros, porque você sabe que hoje não pode, mas entra celular na cadeia. Sim. Né? E agora essa pessoa vai se enrolar mais, porque a gente já tem tudo, já tem todos os dados. A gente fez um trabalho com a polícia, assim, polícia civil, de investigação, com os amigos meus da área de tecnologia. Eles puxam tudo, cara, de VPN, IP, descobre de onde vem, Dá pra ir atrás. quantas passagens a pessoa tem, tudo. Então eu tenho tudo agora. E não é que, entendi, e agora você vai devolver com mal. Não é com mal, tem que parar uma pessoa dessa, porque ela vai fazer mal pra outra pessoa, vai pegar um outro pai de família. Assim como a delegada que me falou, ele já deu golpe em médico, já deu golpe em várias pessoas importantes, né? Então foi um grande aprendizado, porque eu pude mostrar um ponto de vulnerabilidade meu, e eu acho que na vulnerabilidade há um poder. Sabe? No sentido de que, cara, até uma pessoa que é mestre em PNL, mestre em neurociências, pode ter medo? Pode. É um ser humano. Então a gente falou, como é que você tem medo? Você ensina isso. Cara, primeiro o corpo sente, depois o cérebro interpreta. Você sabe o que alguém... A pessoa que fala isso, ela nunca teve uma ameaça, ela nunca teve um bandido falando assim, o seu filho, fulano de tal, sua filha, eu tenho isso, eu vou pegar ela aqui, nessa rua aqui, vou fazer... Você tá em outra cidade, eu tava em Florianópolis. Nossa. Eu não conseguia falar com a minha esposa. Deu tudo certo no dia pro bandido. Hoje, eu vejo que foi... O que aconteceu, eu consegui ressignificar. Porque eu fiquei mal, eu fiquei com... a sombra, o que ela faz? Ela te atrasa, né? Então, ela me atrasou um pouco. Um delay, assim. Ela me atrasou um pouco no meu trabalho de luz. Eu fui fazer um trabalho de cura espiritual num centro de uma amiga espiritualista, e os obsessores se manifestaram ali, que estavam trabalhando junto com esses criminosos e falando assim, ele não vai fazer o trabalho de luz, nós vamos impedir o trabalho de luz. Ele não vai fazer. Por quê? Eu tô incomodando. E assim, toda pessoa que vem fazer uma obra de luz é atacada, faz parte. E isso não me torna culpado. Jesus foi culpado do que fizeram com ele? Um cara que era só amor? Então essas pessoas que levaram ao pé da letra no sentido de, você é culpado. Cara, como é que pode? É uma falta de empatia. É um nonsense tão grande, porque todo mundo está suscetível a isso. Agora, entrei em ressonância com medo? Assumo, entrei porque sou um ser humano e senti medo, me senti coagido, mas eu agi, eu fiz o caminho certo, fui na polícia, fui atrás de amigos hackers, abri o vídeo, denunciei, aí quando eu fiz isso eles pararam. E aí eu ganhei tempo para seguir com a investigação. E como você percebeu que realmente era... Você tinha esse medo da sua imagem? Eu sabia que eu tinha um pouquinho. Você já sabia, você tinha essa consciência. Eu tinha um pouquinho, assim. Até por isso, assim. Eu sou um cara muito legal com os meus alunos, assim. Mas eu não me aproximo muito, assim. Sim. A sua vida pessoal, você diz. Minha vida pessoal é mais reservada, né? São poucas pessoas que entram no meu núcleo, né? Porque eu já passei poucas e boas na vida também. Eu sei que as pessoas podem ter maldade também, né? Então eu sou muito respeitoso, principalmente com minhas pacientes mulheres, né? Às vezes eu vejo que eu tô em curso, tem muitas mulheres ali apaixonadinhas. Eu dou meu recado e vou embora. Eu não fico de conversinha, eu não prolongo. Eu sou casado. Teve um aluno até que um dia falou, professor, a gente sente um distanciamento, assim, de você, a gente queria te abraçar. Eu falei, é claro, eu sou casado, eu não posso. Né? Ainda bem. Então, assim, eu tenho um relacionamento de 20 anos, né?
Então eu tenho uma família, então eu vivo para minha família, então eu dou meu recado, vou embora. Alguns eu faço amizade, que viram monitores, assistentes, né? Então eu sou muito reservado. Mas tinha, de alguma forma, esse medo. E aí o campo trouxe como uma oportunidade. Na hora você não raciocina, mas hoje eu olho e falo, olha o campo me trazendo, tipo assim, me levou fundo na sombra. Que é o que a gente falou agora há pouco. Me levou fundo na sombra pra falar assim, aqui, ó, aqui você sangra ainda. Por isso daqui. E eu acho que eu passei no teste. Porque eu senti medo, claro, na hora das ameaças. Foi um terror por uma semana, o cara... eles são incansáveis, é um telefone atrás do outro, um telefone atrás do outro. É o trabalho deles, né? Enquanto a gente tá trabalhando pra ajudar alguém, tem alguém trabalhando pro mal. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu abri um vídeo, falei, galera, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Me expus ali. Porque eu poderia... Até minha esposa falou, não fala na internet, não. Vai gerar... Eu vou abrir porque eu preciso compartilhar com o meu público, porque o cara não tá me ameaçando me expor pro meu público, então eu já vou falar com o meu público. Então, olha que legal, venceu o seu medo de exposição, aí, foi se expondo. Você acha que foi fácil pra mim? Abrir um vídeo com a minha esposa chorando, falando que eu tava sendo ameaçado. O vídeo deu mais de 400 mil visualizações, então se o cara queria me expor, eu que expus, que minha rede social é um canhão, né? Caramba! Sim. E assim, aí 90% dos comentários ou mais, professor, tamo contigo, tamo orando, vamos orar por você, maravilhoso, a gente confia em você, segura a onda, já passei por isso. Muitos relatos de pessoas que já passaram por situações de golpe, falou, calma, fica frio, isso passa, pessoas que foram sequestradas, pessoas que isso, que aquilo. Mas sempre tem aquele 1%, né, que vai ali e vai falar assim, bem feito, cara, né? Você não é o mestre? O arquétipo do mestre tem isso, né? Porque quando você tá no arquétipo do mestre, você dá uma erradinha, a pessoa fala, mas você não é o mestre. Eu falei, mas eu nunca jurei perfeição. Eu sou um ser humano em evolução, não é? E passei uma situação que qualquer ser humano, principalmente quem tá avisado como eu, é um alvo de um bandido, né? Alguém que tem uma família bonita, que tem condição financeira, que tem... Eles acham que essa pessoa tem o que perder. Porque ela tem seguidores, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu falei, você vai me expor? Então eu vou abrir primeiro e vou... Já que é pra abrir a cortina, vamos abrir tudo. E aí cessou, mas agora estão sendo parados aí, porque mexeram, de certa forma, com a pessoa errada. Não no sentido de maldade, mas eu tenho muito amigo e os meus amigos me protegem. Olha, eles vão parar esse cara aqui, porque ele vai fazer isso com outras pessoas, outras, a gente vai parar ele. E esse arquétipo do mestre que você comentou, que as pessoas criticaram por causa da sua situação, você acha que você criou ele conscientemente ou você já tinha esse arquétipo em você antes? Boa pergunta. Eu acho que eu já tinha, de certa maneira, mas isso foi aflorado. Tá. Mas, na verdade, eu nem gosto que as pessoas ficam me chamando de mestre. Quando me chamam de mestre, eu falo, não, você todos somos. Eu sou, você é. Tá. Então, o mestre está em nós. Mas, de certa maneira, todo ensinador, todo professor, eu acho que eu vivo muito o arquétipo do professor, do curador, do mago e do mestre. São arquétipos que eles me ajudam na divulgação do meu trabalho, na minha terapia, e eu vivencio eles, né? Só que as pessoas acabam te colocando numa posição de que você não pode errar. Ou que você é perfeito. Ou elas distorcem. Você não falou que você cria a sua realidade? Como é que você criou isso aí? Então você é culpado. Não é culpado, é ressonância. E eu entrei na ressonância do medo e atraí o seu equivalente. Mas até você sim, para mostrar que até quem é grande nessa área, até quem tem conhecimento, pode escorregar. Jesus também não teve um momento lá no deserto? Sim, que ele foi tentado. Que ele foi tentado. Você entendeu? Que o Satanás apareceu e ofereceu tudo para ele ali. E ele foi tentado. Então, assim, a sombra tenta. Ela tenta. Agora, foi bom que isso aconteceu, porque aí eu fui atrás de fazer também um trabalho espiritual com alguns colegas da área. Principalmente, agradeço muito a Janete, da Casa dos Irmãos Samaritanos, que é uma irmã nossa, que nos ajudou demais. Fizemos um trabalho de limpeza lá. E tinha muita coisa, tinha muita energia contrária a... Sabem o que a gente está fazendo e o que a gente vai fazer. E a sombra não quer que isso aconteça. Ela quer
atrasar o máximo possível, né? E a gente não vai parar, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz. Por isso que é importante estar sempre buscando a limpeza, né? Igual você comentou. Sim. Aqui, por exemplo, a gente se colocou sem nem saber sobre esse conceito, a gente se coloca sempre no arquétipo do aluno. Que talvez aí que saia um pouco do sucesso do podcast. A gente nunca se coloca como, eu quero mostrar também o meu valor igual o convidado. Será que as pessoas fazem essas escolhas, às vezes, inconscientemente? De escolher um arquétipo e nem tá percebendo? Faz. Ela pode escolher ou ela pode entrar em ressonância sem que ela perceba que tá vivendo esse arquétipo, né? Eu aprendi a ser mais vulnerável. Eu tive uma situação também que, antigamente, nos meus primeiros cursos de hipnose, cara, a pior coisa que tem é você ter uma dor de barriga dando aula, não é? Você tá dando aula ali, você tá correr pro banheiro e você tá disfarçando. No início da minha carreira eu disfarçava ali, né? Hoje eu falo pros alunos, pessoal, fedeu o negócio, eu tenho que vazar daqui. Monitor, pega aqui que eu tenho que ir. Eu faço uma brincadeira. Eu passei um teste também. Isso foi no ano retrasado, né? Eu tinha um curso em Curitiba. E eu tava com muita dor no corpo, mas eu fui. Meu avô tava internado na UTI. E meu avô, quando eu cheguei em Curitiba para dar o curso, meu avô faleceu. Nossa. E aí eu já tava lá, meus parentes falaram, não adianta você voltar, né? Vai voltar só pro velório, já vai ser enterrado e... Cara, eu vou dar meu curso, né? Até pra ocupar a minha cabeça. Eu tava recém-operado, eu tinha feito uma cirurgia no abdômen e minhas feridas não cicatrizavam. Então eu tava com equipamento a vácuo, que o povo achava que eu era um androide, que ele fazia fazia um barulho. Pô, o cara é androide mesmo. Era um buraco que eu tinha gigantesco nas duas laterais e sangrava. Então eu tava sangrando, eu tava com muita dor no corpo, que eu já vou contar o que era, e eu tava de luto. Falei, cara, como é que eu vou dar o curso? Cheguei, a turma lotada, peguei o microfone e falei, galera, antigamente eu esconderia, ia me dar uma de bonzão aqui, que não tô sangrando. Deixa eu falar pra vocês, meu avô faleceu, eu tô sangrando, toda hora eu tenho que sair pra refazer o curativo, e eu tô com muita dor no corpo, eu não sei se eu tô com uma dengue, alguma coisa assim. Então eu quero falar pra vocês que eu vou dar meu máximo, mas eu vou estar mais sentado, e se eu sair é porque eu tô saindo pra chorar mesmo, tá bom? Nossa. Mas eu tô aqui pra dar o meu coração e dar um curso de verdade pra vocês. Pra você ver, né? A gente às vezes tem medo que os alunos vão reclamar. Se eu tivesse disfarçado, aí sim quer falar, pô, o cara tá meio borocochô, né? Aí eu falei, os alunos, poxa, professor, imagina. Criaram empatia. Nós estamos aqui contigo, cara. Exato, vamos lá, empatia. Me abraçaram. E eu dei um puta curso, cara. Saía do curso, arrumava o curativo. Sangrava, chorava, ligava em casa, chorava, voltava, dava aula, ajudava as pessoas a se curar. Foi muito bonito. Depois chegou o resultado, eu tava com dengue. Caramba. Então era 3 coisas, dengue. Nossa. Eu fui saber na segunda-feira quando chegou o resultado na minha casa. Eu tava com dengue, luto da morte do avô e sangrando. Então muita gente acha que nosso trabalho é fácil, né? Às vezes a gente tá super bem dando aula, mas às vezes o mundo tá caindo e você tá ali, cara, ensinando as pessoas o lado positivo. Então, eu aprendi esse recado do universo. Cara, ok, a sombra veio, não esconde a sombra. A sombra é igual uma bola de basquete que você tenta enfiar pra debaixo da água, ela precisa emergir. Tem até um documentário bem legal, chama Efeito Sombra. Efeito sombra. É, bem top, bem legal, né? Pra vocês conhecerem. E também tem o livro O Poder da Vulnerabilidade, né? Acho que é esse o nome da Brené Brown. Então são 2 coisas que me ajudaram. Que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, ela é uma fortaleza. Quando eu pego e falo assim, galera, como eu fiz no vídeo, tá acontecendo isso, tô sofrendo por isso e eu gostaria de compartilhar. Cara, isso me tornou mais humano, isso me aproximou das pessoas. E te deixa menos ansioso, menos... Sim, porque eu não tenho que estar no arquétipo do cara perfeito. E eu nunca prometi isso, que eu sou perfeito, que eu não erro. Cara, eu tô aqui pra compartilhar conhecimento, mas eu também sangro. E se eu sangro, eu tô aqui, ó. Sangrei também. E também, viu, Lucas, normalmente a galera fala que a gente tem que ter coragem, né? E o oposto da coragem é a vulnerabilidade. Sim. Só que o corajoso mesmo é quem é vulnerável, né? É o paradoxo. É o paradoxo, né? Não adianta você querer ser o machão, o fortão. Então até serve para as pessoas que estão em casa.
Você está passando uma dificuldade, não está dando conta, pede ajuda. Pede ajuda, pede socorro. Isso não te torna menor. Nós estamos aqui para isso. A gente também, às vezes, recorre. Eu ajudo tanta gente, às vezes esqueço de mim. Então, eu tenho onde correr também. Olha, me ajuda, tô precisando. Então, é isso, é um ajudando o outro. E tá tudo certo. Há uma beleza nisso, entendeu? Mas aí, a questão do golpe, né? Graças a Deus, passou, virou só uma memória. Foi só um susto, né? Graças a Deus, conseguimos superar. Graças ao que eu aprendi de ressignificação, consegui ressignificar. Minha família tá protegida, tá tudo bem. Virou um aprendizado, uma história para contar. Show de bola, hein? Sensacional. Nossa, e você tem trazer o... Tem a comunidade dele, né? Sim, coloca aí, Brunão, o ponto de conexão. Aí. Quer contar? É um sucesso esse aí. Esse daí. Poxa, esse é muito legal, hein? É legal que muita gente quer aprender neurociências e acho que precisa ir por uma graduação. Eu também dou aula de graduação em neurociências, pós e mestrado. Mas essa especialização que está aí na tela, ela é livre ao público. Não precisa ter graduação. Você vai ser um especialista em neurociências com foco em espiritualidade. Então, a neurociência estuda várias coisas. Então, tem neurocientista que foca na biologia do corpo, tem neurocientista social, tem neurocientista que trabalha com software, com tecnologia, com IA. Eu tenho me dedicado a estudar assuntos relacionados à espiritualidade, pesquisar nessa área e ver o que tem de pesquisa nessa área sobre fé, oração, curas, milagres, estados alterados de consciência, psicoativos, psicodélicos, toda essa área. Eu compilo esses estudos e mostro a visão das neurociências sobre isso. O pessoal acha que neurociência não estuda essa área, tem uma vasta área de pesquisa aí. Então eu trago os cientistas, os artigos e um ambiente filosófico para quem quer aprender mais sobre esse tema. E para quem não vê separação entre ciências e espiritualidade. E aí tá aí o link para quem quiser se inscrever, pode começar a estudar, tem 2 anos de acesso e tá com valor promocional. Isso aí, e obviamente tem essa didática maravilhosa que você tem, né? Do Lucas aqui. É isso aí, ó. Esse é a comunidade, o curso Ponto de Conexão, já é best-seller aqui no Lean Podcast. Então, conheça. Para você que não conhece, tá aqui no link da descrição. Link exclusivo do Lean Podcast. Tô curioso para saber qual que é a palavra-chave do episódio. Então, tô aqui com algumas... mas eu acredito que pelo tudo que ele falou, né? Em homenagem ao grande mestre que ensinou a ressonância harmônica, escrevam nos comentários Hélio Couto, para quem chegou até aqui. É um bom... Pra gente homenagear o criador Um bom exemplo, que o Hélio também, que todo mundo tem como mestre, ele passou uma situação aí também com pessoas que estavam usando de IA para manipular o que ele falava, ele teve que vir a público no YouTube para falar que era ele. Não sei se vocês acompanham. Então, até o Hélio Couto também passou por um golpe, né? Então, todo mundo tem o arquétipo do mestre também. E ele também tem, então tá tudo certo. Muito bom. Então escrevam aí, a palavra-chave é Hélio Couto. Sim, a gente tem muitos fãs aí do Hélio Couto. Exatamente. Escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Isso aí para os guerreiros, né? E também a gente deixa aí o convite para vocês pro Lean Day, isso mesmo, nosso primeiro evento presencial aí do Lean Podcast. Agora, dia 28 de fevereiro, corra, garanta a sua vaga aí, vai ser super legal. Eu, Maurício, o Léo Schnepper, para a gente falar sobre transição planetária, consciência estelar. Coisas que não são faladas na internet, né? Essa que é o grande coisa. Porque tem coisas que são proibidas e o Léo não consegue falar aqui no YouTube, no nosso canal, nem no canal dele. Então lá, quem quiser saber coisas que ninguém sabe, tem que ir. E ainda vai dar um abraço na gente. Exato. Né? E também vai ter uma atração surpresa, né? Então... Vai ter também uma atração surpresa. Não tá nem no site. Exatamente. Então, acompanhem aí, tá bom? Tá no link da descrição. Gostou de estar aqui mais uma vez com a gente? Maravilhoso. Eu me sinto em casa aqui. E até elogiando que, assim... Vocês considero amigos, irmãos, assim, né? Não é em todo lugar isso que acontece. Tem muitos podcasts que a gente vai e que é uma coisa muito fria, assim, né? De, vamos lá, vamos começar, liga a câmera aí. E, poxa, aqui vocês recebem muito bem, vocês são muito humanos, assim, me sinto à vontade. São legal. Pessoas de verdade mesmo, que é o lugar que sempre que me chamar eu venho. Vamos ver a 4ª vez. E num próximo Lean Day aí, ó,
Vai ter Já Lucas me, Naves. já me convido, tá? Vocês me Sim. avisem com antecedência que eu vou estar com vocês lá. Não, Nossa, já tá na show pauta. de bola. Já tá na pauta. Obrigado, Tem hein? que ter a parte de neurociências Claro. também, né? Claro. A recíproca, você sabe que é 100% verdadeira, né, Lucas? Sim, é Tá. isso aí. Fique sempre à vontade. Podemos Maravilha. mudar de estúdio, mas o amor continua igual. Continua. A frequência vai continuar lá em cima dos 500. É isso aí. Vamos botar na mesma fase. Na mesma fase. Combinado. Boa. E muito sucesso aí pro canal, cada vez mais. Valeu. Gratidão. Bom, valeu, galera. Até a próxima. Deixa um tchauzinho aqui pro pessoal, Lucas. Aí, Tchau, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. valeu. Valeu, galera. Até mais.